Fala, meus caros! Nessa aula aqui a gente vai se focar muito na parte prática, diferentemente da última aula. Então eu fiz aqui uma listinha, né, só para facilitar, para que eu não esqueça nenhum detalhe para falar aqui para vocês, tá bom? Mas isso aqui é só para me guiar mesmo e para ficar mais fácil de você entender também o que eu tô fazendo, né? Cada passo a passo que a gente for fazendo aqui, tá joia? Vamos lá, como é que a gente cria um projeto novo do Rails, tá? A gente pode rodar esse comando aqui, então deixa eu abrir meu terminal. Pronto, meu terminal tá aqui. Então eu vou rodar esse mesmo comando aqui, tá? Rails, new, e aí a gente escreve o nome da aplicação que a gente quer. Nesse caso aqui, eu vou criar uma aplicação e logo em seguida eu vou apagar. Então eu vou colocar qualquer coisa aqui mesmo, porque a gente vai criar uma outra depois, porque eu quero mostrar outras formas de a gente criar, ou melhor dizendo, personalizar a nossa aplicação. Então eu vou colocar aqui primeiro app, né? Poderia ser primeira aplicação ou primeira ou primeiro, acho que primeiro é mais comum, tá joia? Mas poderia ser primeiro projeto também, se você preferir, enfim, aqui é só o nome mesmo, tá? A primeira vez que você roda, o Rails instala algumas coisas adicionais, o meu aqui ele já tem tudo, ou quase tudo instalado, então vai ser um pouco mais rápido, mas enfim, essa etapa aqui pode demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo de uma série de fatores, como a versão do Rails, dependendo da sua conexão com a internet, porque ele está baixando várias coisas novas aqui, e também a velocidade do seu computador em si, porque ele está processando alguns arquivos, né, gerando arquivos para o nosso projeto baseado em templates internos que ele tem. Então, enfim, vai demorar um pouquinho aí, tá bom? Mas nada de outro mundo, não. Aqui provavelmente vai demorar uns 30 segundos, e aí a gente está pronto já para começar. Pronto, beleza? Aqui ele tá falando que foi finalizado em 5 segundos, mas na verdade esse aqui foi só o último passo, né? Obviamente demorou mais do que 5 segundos, mas tudo bem. Vou entrar aqui na pasta do nosso primeiro projeto e vou utilizar o VS Code, né? O VS Code para a gente brincar aqui com o nosso projeto. Vamos lá, deixa eu voltar para minha lista. Na verdade, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar essa lista aqui e vou... deixa eu ver como é que eu faço isso. Acho que eu posso só arrastar essa aqui. Deixa eu fechar isso aqui. E fechar isso aqui agora. Pronto, agora eu consigo clicar aqui. Mas eu vou pra cá. Pronto. Esse aqui é o código, né, que gera esse markdown aqui. Só pra facilitar. Isso aqui não tem nada a ver com o projeto, é só pra ser o nosso guia mesmo, tá joia? Vamos lá, né? A gente descobriu como é que cria um projeto, né? Vamos dar uma olhada no que foi criado. Tanto aqui no terminal, né, teve um monte de informação. Vamos dar uma olhada rápida aqui, depois a gente volta lá para o VS Code para olhar os arquivos de fato. Tá? Aqui, todos esses create significa que o Rails estava criando, né, cada um desses arquivos. Aí mais para baixo, a gente vai ter uns comandos do tipo run, então ele rodou bundle install, né, que a gente já tinha visto. Isso aqui é só para instalar as gems do arquivo gemfile. Então, se eu voltar aqui no VS Code e abrir o arquivo gemfile, deixa eu dar um zoom para ficar um pouquinho maior, caso você esteja assistindo do celular para ficar mais fácil, né? A gente tem aqui o gemfile, tá? Então o que ele fez é instalar todas essas gems aqui. Deixa eu ir para baixo, o que mais que ele fez? Depois ele continuou rodando outro comando, aqui no caso o bundle bin install, não precisa se preocupar com isso agora. Webpacker, que na versão 7 do Rails deixa de ser default, né? Aqui eu estou utilizando a versão 6. Que mais? Arquivos de configuração. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Apply. Vamos ver o que é isso daqui. Tá. Ele está só atualizando esse arquivo de bin stubs, provavelmente. Opa, eu acabei colando sem querer. Deixa eu voltar lá. Não, enfim, eu não vou perder muito tempo aqui, tá? Ele tá rodando Yarn, é uma série de coisas aqui que eu até achei que fosse mais interessante mostrar, mas nem é tanto. Acho que vale mais a pena a gente ir direto aqui pros arquivos, tá? Do projeto. Então aqui, como eu já mostrei, né? Temos o gemfile, que são a lista das gems, né? Das bibliotecas que a gente vai utilizar no projeto. Obviamente que a gente pode alterar, né? E apagar algumas coisas que a gente não for usar. Por exemplo... vamos supor que... Cadê? O bybug, né? Eu pessoalmente não gosto de utilizar essa gem aqui para fazer debugging. Eu prefiro o pry, então o que a gente poderia fazer, por exemplo, é vir aqui e trocar isso aqui pelo pry, tá? Mas eu não vou fazer isso aqui agora, só mostrando como que a gente edita. E obviamente, depois de editar um arquivo gemfile, a gente vem no terminal e roda bundle install para instalar as novas gems ou atualizar as gems. Bom, a estrutura de projetos em si, ela é bem focada na primeira pasta que a gente tem aqui, que é a pasta de app, tá? Dentro dessa pasta, a gente vai ter o nosso MVC. A gente tem o model, os views e os controllers. Tá? No caso aqui está vazio, né? Mas o Rails já cria toda essa estrutura aqui pra gente.
Assets é onde a gente vai colocar imagens ou CSS ou algumas coisas estáticas. Antigamente o JavaScript ficava aqui também, né? Agora ele tem uma pastinha separada aqui dentro de app, ele tem uma pastinha própria dele. Helpers são arquivos que a gente utiliza nas views para facilitar, para evitar repetições em alguns casos. Eu pessoalmente tento evitar isso aqui ao máximo, mas em alguns casos é útil. Channels, a gente vai ver isso aqui numa aula futura também, é para a gente usar WebSockets. A gente tem jobs, que eu comentei na aula anterior, né, sobre... esse aqui, na verdade, é só um arquivo vazio, um arquivo de template para a gente herdar. De template não, um arquivo base para a gente herdar. Mas é para a gente criar background jobs, como eu expliquei na aula anterior, mas a gente também vai ver isso aqui com mais calma mais para frente. Os mailers, que é a forma da gente enviar e-mails, também vamos ver isso aqui em detalhe, mas é aqui que fica a nossa classe base, né? A gente poderia aqui colocar o e-mail de onde a gente quer mandar os e-mails, né? O e-mail, o from, né? O remetente do e-mail. O que mais? A gente tem os models que a gente vai colocar aqui, as views, e basicamente é isso, né? A aplicação, a pasta app é uma das mais importantes, provavelmente a mais importante. Todo o nosso código da aplicação mesmo, a lógica de negócio e tal, vai ficar aqui dentro. Depois a gente tem essa pasta bin. Bin significa binário, né? Binary em inglês. E é basicamente um jeito mais novo assim, de rodar alguns comandos do Rails. Antigamente a gente não precisava disso. Você vai ver em bastante tutoriais e tal. Possivelmente algumas aulas do curso ainda estão usando a forma antiga, que era bundle exec. Ainda funciona, tá? Então se eu executar aqui, por exemplo, bundle exec Rails e mais algum comando, ele funciona, mas eu também posso passar executar dessa forma aqui, bin Rails-v. É mais curto e é mais correto, é mais prova de futuro, eu diria, porque esse aqui é a forma recomendada em toda a documentação atual do Rails. A gente tem a mesma coisa para os outros comandos, tá? Então eu poderia sempre rodar bin barra alguma coisa, tá? Então, deixa eu ver aqui, yarn, por exemplo, né? Bin barra yarn, por exemplo. Poderia rodar dessa forma aqui. Que mais? A gente tem a pasta de config, como o próprio nome já disse, isso aqui é sobre configurações. Então, aqui se eu abrir o nosso application RB, né? Application RB, por exemplo, a gente vai ter a versão do Rails que a gente está utilizando. Daqui a pouco a gente vai mudar, vai brincar um pouquinho com uma dessas configurações. Nem vem por padrão, na verdade, mas a gente vai adicionar uma configuração nova aqui sobre locales, tá? A gente vai adicionar o bloqueio para ficar em português, tá? Na verdade, a gente tem que usar o código do português, que é assim, mas eu vou deixar isso aqui para a gente fazer daqui a pouquinho. Por enquanto eu quero só te mostrar um pouco sobre a estrutura de arquivos aqui. A gente tem os initializers, que são arquivos que rodam toda vez que a gente executa o servidor do Rails. Então, no caso aqui eu não estou executando, né? Mas assim que eu rodar o servidor, né? Poderia ser bin Rails server ou simplesmente S, tá? Ambos vão rodar o servidor do Rails. E aí se eu for lá no meu navegador e rodar localhost 3000, né? Ele... desculpa, nem precisava ter aberto no navegador. A partir do momento que eu rodei esse comando, todos os initializers seriam executados, tá bom? Isso aqui é bem interessante quando a gente está configurando alguma gem, alguma coisa, alguma biblioteca externa, ou ainda alterando alguma coisa que o Rails já traz por padrão. Por exemplo, se eu quisesse alterar essa configuração, poderia vir aqui, né, e escrever alguma coisa, sei lá, mudar alguma configuração padrão do Rails, beleza? Webpack, o que mais que a gente tem de interessante aqui? Tá? Tem vários arquivos que a gente nunca muda no projeto. Por exemplo, esse boot.rb, a gente simplesmente não precisa tocar nele, ele só precisa estar lá porque é um requerimento do Rails. Existem raríssimos casos onde a gente precisa alterar esse tipo de arquivo, mas 99,9% das vezes eu pessoalmente não altero nada disso. Aí a gente tem alguns arquivos YAML, né, com essa extensão YML, que a gente chama de YAML, que são arquivos onde a gente define algumas configurações no formato key value, né? Ou seja, chave e valor. Então a gente coloca chave primeiro, 2 pontos, e valor. Parece um pouco JSON, né? Numa sintaxe diferente, mas a ideia é parecida. Que mais? A gente tem a mesma coisa aqui para database, né? Esse aqui é um dos arquivos de configuração mais importantes, possivelmente o mais, potencialmente o mais importante, porque é aqui que a gente define todas as configurações de comunicação com o banco de dados. Não só comunicação, mas o número de pool e outras configurações também um pouco mais avançadas. Então a gente poderia ter aqui, por exemplo, separado por ambiente, né? Desenvolvimento, que é quando a gente roda a aplicação na nossa máquina, depois teste, quando a gente está rodando testes automatizados, e em produção, quando a gente está rodando a aplicação em um servidor. Então vamos supor que eu tenha um usuário e uma senha, né,
aqui para o meu modo de desenvolvimento, né? Então local, aí eu poderia, sei lá, chamar de local aqui, e aí eu vou ter um password que vai ser 1, 2, 3, 4, e aí eu vou ter algo parecido aqui para produção, por exemplo, né? Poderia ser o mesmo, mas o ideal é que seja diferente. E aí aqui, sei lá, eu teria um username para fazer deploy não, sei lá, nosso app, e aí a senha vai ser uma senha mais complexa, tá? Porque é em produção, né? Então é importante que a gente tenha uma senha mais segura do que local. Se a gente não digitar nada, o Rails vai tentar conectar com o banco de dados diretamente se ele não estiver exigindo uma senha, né? No caso, como a gente está usando o SQLite, e eu vou falar dele daqui a pouquinho, é o próximo item, na verdade, a gente não precisa de senha, mas eu vou chegar lá daqui a pouquinho. O que mais que a gente tem aqui? Esse arquivo de environment é outro que a gente basicamente não muda também. Ele já vem com essas duas linhas aqui, mas enfim. Deixa eu ver o que mais que é interessante. O arquivo de routes é extremamente relevante. Ele começa praticamente vazio. Ele vem até com uma linha aqui comentada, que é a documentação das rotas, né? Eu gosto até de apagar essa linha aqui. Mas a gente vai encher esse arquivo aqui de várias rotas. Esse arquivo a gente muda sempre no nosso projeto, desde o primeiro dia até para sempre. Enquanto a aplicação estiver viva, a gente vai estar adicionando, alterando ou removendo rotas da nossa aplicação. Pode chegar um momento que ela fica um pouco mais estável, mas é um arquivo bastante comum da gente alterar. Mais, inclusive, do que o arquivo de configuração de banco de dados, que geralmente a gente configura uma vez, e aí, uma vez que esteja funcionando, a gente não mexe mais. Vamos lá, o que mais? Spring. Spring é uma gem que acelera um pouco a execução do servidor do Rails. Se a gente, enfim, parar o servidor e rodar de novo, ele meio que mantém umas coisas em cache, mas eu nem vou entrar em muitos detalhes porque o Spring foi removido da nova versão do Rails, da versão 7. Ele é opcional agora, você ainda pode ativar, mas eu sinceramente não faço questão de usar mais não. Inclusive é uma ferramenta que de tempos em tempos dá alguns probleminhas, então eu prefiro não utilizar mais. Eu vou te ensinar daqui a 2 segundos como que a gente utiliza, como que a gente cria um projeto sem o Spring, né? Eu posso até adicionar aqui, aqui que eu queria entrar, aqui nessa parte aqui, como ver opções ao criar um novo projeto, a gente pode ver como é que a gente configura para não adicionar o Spring por padrão. Storage para usar o Active Storage, né? Então a gente, de forma bem parecida com o banco de dados, só que em vez de ser usuário, senha e as credenciais para acessar o banco, a gente vai fazer para acessar o nosso provedor de arquivos, né? No caso aqui poderia ser o S3 ou o Azure ou alguma coisa. Enfim, algum lugar onde você queira subir seus arquivos, fazer upload de arquivos, configurações do Webpacker, enfim, configurações em geral. Depois a gente tem a pasta de banco de dados, né? DB, de Database. Aqui a gente tem o arquivo binário do SQLite, o meu VS Code nem vai conseguir abrir porque é um arquivo binário, tá bom? Ele está vazio no momento, mas assim que a gente adicionar alguma coisa, esse arquivo vai sendo atualizado. Seeds é um arquivo também relacionado ao banco de dados. A gente cria todos os registros no banco que a gente queira que seja criado quando uma aplicação nova é configurada, né? São os valores padrões que a gente sempre quer no banco de dados. Vamos lá, então. Pulando aqui da pasta DB para lib. Lib é uma pasta que eu basicamente uso para uma única coisa hoje em dia. Eu não gosto de colocar código aqui dentro. Eu prefiro centralizar tudo na pastinha app. E eu sei que meio que tem sido adotado como uma boa prática assim, pela comunidade. A única coisa que eu uso, eu não adiciono nada aqui nessa pasta de assets, a única coisa que eu uso é para criar rake tasks, tá bom? Rake tasks são tarefas que a gente quer executar sob demanda. Então vamos supor que eu tenho uma tarefa de gerar um relatório X, né? Eu venho, coloco o meu código aqui dentro, e aí pela linha de comando, deixa eu parar o servidor aqui para mostrar, eu poderia fazer assim, né? bin/rails e, sei lá, report, generate, alguma coisa assim, tá? Isso aqui vai ser uma rake task que está definida aqui dentro dessa pasta, poderiam ser vários arquivos inclusive, e aí quando eu executar esse comando ele vai executar aquele código. Então não fica, é uma coisa meio que separada da nossa aplicação, né? A gente não precisa rodar o servidor do Rails, tá joia? Depois a gente tem a pasta de logs, que eu também vou mostrar daqui a pouquinho como é que funciona, eu vou deixar mais pra frente porque tem um item aqui pra gente falar disso. Pasta Node Modules são os módulos do JavaScript, né? Não vou me preocupar muito com isso agora, mas basicamente os pacotes NPM, né? Os pacotes de JavaScript. Pasta Public. Tudo que a gente colocar nessa pasta fica acessível publicamente na nossa aplicação. Então o Favicon, por exemplo, né, aqui ele não vem com nenhum, mas
se eu colocar um favicon, ou esse arquivo robots, que geralmente é utilizado pelo Google ou por outros buscadores, a gente deixa público, tá? Então, deixa eu ver se deixa eu rodar de novo meu servidor aqui, só para dar de exemplo, né? Esse robots.txt, se eu vier aqui tentar acessar ele, robots.txt, ele fica disponível, tá? Tá com o mesmo conteúdo. Se eu editar aqui e recarregar minha página, ele vai mostrar lá. Tá? Então, é uma pasta onde você pode colocar arquivos que você quer compartilhar com todo mundo sem ter que passar necessariamente por toda a stack de uma aplicação Rails. Seria basicamente uma pasta pública, né? Como se você estivesse colocando num Google Drive da vida ou num Dropbox, só que em vez de usar essas ferramentas, você está usando a sua própria aplicação. É bem útil para colocar arquivos, sei lá, você tem um zip... sei lá, você tem um site, vou pensar num exemplo aqui que eu não tinha pensado antes, mas vamos supor que você tem um site de vendas de... você tem um site imobiliária, né? E você tem um arquivo zip com todas as informações de casas que estão à venda, sei lá, alguma coisa assim, e você quer disponibilizar esses arquivos para as pessoas baixarem. É nessa pasta aqui que a gente coloca esse tipo de arquivo. Continuando aqui, esse storage é quando a gente usa o Active Storage para fazer upload de arquivos de forma local. Geralmente, em produção, a gente não sobe isso aqui direto para o servidor. A gente usa o S3, como eu falei, ou o Azure, ou o Google Cloud Platform, alguma dessas outras ferramentas, ou a DigitalOcean, ou a Linode, enfim, algum desses outros serviços. Isso aqui a gente geralmente só usa para modo de desenvolvimento, né, para modo local. Essa pastinha de teste são para testes automatizados. Eu, pessoalmente, não gosto dessa ferramenta padrão que vem com Rails, né, que é o Minitest, para a gente criar testes com essa ferramenta. Eu prefiro utilizar o RSpec, que escreve dessa forma aqui, tá? Que é provavelmente a mais popular no mundo Rails hoje em dia. E aí a gente teria uma outra pasta chamada specs, né? Então, eu geralmente, quando eu crio um projeto, eu acabo apagando essa pasta aqui, e aí eu crio uma outra chamada specs, dessa forma aqui, ó, specs, tá? Que mais? Pasta temporária a gente não precisa mexer. Aqui é o Rails que coloca algumas coisas aqui pra gente. Então, quando você inicia um servidor, por exemplo, ele adiciona qual que é o número, o ID do processo rodando aqui no... Opa, cadê meu terminal? Rodando aqui, tá? Não sei nem se ele mostra essa informação. Aqui, ó, tá mostrando. 52. Opa. Aqui. Então, no momento que eu parar meu servidor, ele... Tá vendo? Ele até ficou riscado, né? Ele apagou esse arquivo. Se eu rodar de novo, ele vai criar um novo arquivo aqui com um número diferente agora. Então é simplesmente para o Rails saber se o servidor está rodando ou não, ele controla isso daqui através desse arquivo. Tá? E todas as outras coisas aqui dentro são cache, algumas pastas de gems, como esse mini profiler, por exemplo, mas nada disso aqui a gente precisa se preocupar muito. Tá bom? A menos que você esteja usando algum arquivo temporário, alguma coisa, aí sim você vai olhar nessa pasta. Caso contrário, não se preocupe. E vendors são coisas de terceiros, né? Bibliotecas de terceiros, assets e tal, mas eu raramente utilizo essa pasta aqui para falar bem a verdade. Ela vem vazia e a minha, da maioria dos projetos que eu trabalho hoje em dia, fica vazia para sempre. Eu nem mexo nela. Deixa eu ver se tem algum arquivo importante aqui. O gemfile com certeza é importante, porque a gente vai continuar adicionando e mudando gems ao longo do projeto. O README, né? O README é sempre importante a gente apagar. Aqui tem umas sugestões, mas você pode apagar e escrever coisas do seu projeto. Então, por exemplo, primeiro app, aí você pode escrever coisas como rodar o seu projeto, qual versão do Ruby ele usa, qual versão do Rails, como que o deploy é feito, qualquer informação relevante, tanto para você quanto para o seu time, é importante colocar aqui no README. Deixa eu voltar o template padrão que ele criou, ele traz até umas sugestões, né? Coisas que você pode querer cobrir nesse arquivo, né? Descrever nesse arquivo. Versão do Ruby, dependências de sistema, algumas configurações, né? Não as configurações em si, mas detalhes das configurações. Porque esse arquivo aqui não serve para nada para o projeto, serve só para nós, humanos, né? Os desenvolvedores que estão trabalhando no projeto. Como que a gente deve criar o banco de dados, inicializar o banco de dados, como rodar a suíte de testes, como rodar serviços como fila de jobs, né, de tarefas, servidores de cache, esse tipo de coisa, como que faz para fazer deploy, enfim, a gente pode adicionar o que a gente bem entender aqui. É uma forma de documentar mesmo o projeto. Bom, falei bastante já de um overview, né, do... Opa, fechei meu preview. Falei bastante já de como que funciona, qual que é a estrutura
de um projeto Rails, tá? Então eu vou passar aqui para o próximo passo, que é para falar um pouquinho do SQLite, que é o banco de dados padrão que o Rails cria pra gente, que a gente acaba não usando nos projetos reais, a menos que ele seja um projeto muito simples, mas eu raramente utilizo o SQLite. Na verdade, eu nunca utilizo num projeto real o SQLite, eu geralmente prefiro utilizar o Postgres ou o MySQL ou algum outro banco, tá bom? Mas vamos dar uma olhadinha como é que ele funciona, né? Aqui dentro da pasta DB, ele já criou por padrão aqui o development .SQLite 3, tá? SQLite, o 3 é só a versão do SQLite, que, enfim, é a versão que existe há muito tempo. Eles, não sei nem se existe um plano para atualizar, mas essa aqui é a extensão do arquivo. E quando a gente tiver testes, ele também vai criar um outro arquivo chamado test.sqlite 3. Se a gente olhar, sei lá, se eu, por exemplo, rodar um ls aqui para ver os detalhes, né, daquele arquivo, você vai ver que ele tem 0 bytes, tá? Mas à medida que a gente vai adicionando algumas coisas lá, esse arquivo cresce, porque ele é um bináriozão que existe, que contém um banco de dados. Enquanto que outros bancos, como o MySQL, o Postgres, eles não têm um arquivo físico assim dentro do projeto. O que eles têm é um servidor que vai manter os seus dados de forma binária em outro diretório, totalmente fora do seu projeto, tá bom? Então é uma estratégia totalmente diferente. Eu só queria comentar que o SQLite é o padrão e vai criar esses dois arquivos aqui para você. Porém, se você estiver familiarizado com o Git, ele não vai adicionar esses arquivos aqui no Git. E por quê? Porque o git ignore que ele cria aqui pra gente, esse aqui na verdade, o git ignore ele já vem incluindo essas duas linhas para ignorar todos os arquivos de banco do SQLite. Afinal, é um arquivo binário e a gente não quer esses arquivos no histórico do nosso Git. Vamos lá, o que mais? Como ver as opções para criar um novo projeto? Então, o que eu vou fazer aqui é... Deixa eu ver como é que eu faço agora. Deixa eu recortar tudo isso aqui e vou fechar essa pasta inteira do VS Code. Beleza. Vou voltar um diretório. Eu vou apagar esse projeto, tá? Esse primeiro app. E eu vou rodar esse comando Rails new --help. Tá? Eu fechei o VS Code porque a gente vai criar um projeto novo. Então se eu tivesse deletado ele ia se perder todo lá. Quando a gente roda esse --help, ele mostra como que a gente... todas as opções que a gente pode passar na hora que a gente estiver criando uma nova aplicação, né, um novo projeto. Então aqui ele está falando, o comando é Rails new, depois o nome do app, na verdade o caminho do app, então eu poderia fazer algo do tipo Rails new e passar um caminho, né, caminho, se eu digitar, por exemplo, caminho, novo app, ele vai criar uma pasta chamada caminho e mais o nome do app. Né? Geralmente é mais comum a gente só colocar o nome do app mesmo. Deixa eu rodar de novo aquele comando. Cadê? Lá no começo. Desculpa, tem muita informação aqui, tá meio difícil de ler. Deixa eu tentar diminuir um pouquinho minha fonte para ver se fica mais fácil. Beleza. E aí depois aqui na frente a gente passa as options, né? Também conhecido como flags. Flags são cada uma dessas opções que a gente pode passar aqui. Então vamos dar uma procurada no Spring que eu tinha falado. Vou fazer uma busca aqui. Spring aqui, ó, tá vendo? Então a gente tem essa opção aqui, Skip Spring. Se a gente passar essa opção, ele não vai instalar o Spring, o preloader, né? Ele não vai instalar gem e nem nenhuma configuração do Spring. Então, deixa eu abrir uma aba separada. Na verdade, eu vou fazer um split, tá? Então aqui eu vou manter essa documentação e aqui embaixo eu vou executar o comando. Então vamos lá, se eu fosse criar um projeto novo, que eu vou... sei lá, vou criar um nome aqui... vou chamar de cinema. A gente vai criar uma aplicaçãozinha assim, fingindo que a gente tem uma empresa de cinema, né? E a gente quer, sei lá, registrar os tickets e criar um mini site também para mostrar algumas informações para os clientes. Então a gente cria a aplicação fazendo assim, Rails new cinema ou cinema. E aí eu posso passar esse... Cadê? Skip Spring. Skip -spring, tá bom? E aí eu posso passar qualquer outra informação simplesmente colocando espaço, né? Então, deixa eu ver o que mais que a gente poderia passar. Seria interessante a gente passar um banco de dados diferente. Então, olha só, eu posso passar -- database e passar o Postgres, que está aqui. Tá? O Rails suporta por padrão todas essas opções aqui. A gente ainda poderia suportar mais banco de dados através de gems, né? Esses aqui são só os padrões que ele já aceita, que já é bastante coisa. E o que mais que a gente tem? A gente poderia... Se eu não fosse utilizar os testes, né, que é uma coisa que eu sempre faço, por exemplo, eu ignoro os testes rodando esse skip test, né? A gente poderia fazer isso daí também. Tá? No caso aqui eu não vou
assim, mudar muita coisa, eu vou só colocar o dash database, que também pode ser simplesmente traço D, se você olhar aqui, ó. Deixa eu voltar lá. Tá, ele tem o dash database, ele também tem simplesmente o traço D. E aí eu passo o nome Postgres aqui na frente. Então, PostgreSQL. Opa, SQL, tá bom? Eu acho que tá bom já, skip Spring e mudar o banco de dados. Vou fechar essa parte de cima, vou deixar ele criar novamente a aplicação aqui pra gente. Ele vai fazer de novo todos aqueles passos. Enquanto isso eu vou pegar uma água aqui. Uma água com gás, fez até um barulhinho. E aí, se a gente olhar, provavelmente ele já avisou pra gente que ele vai ignorar, né, o Spring nesses... não, olha só que interessante. Ele cria os arquivos Spring e eu acho que ele remove depois. É isso mesmo, ó. Ele cria e remove. Alguma, enfim, implementação esquisita do Rails, mas funciona. Eu garanto que funciona. É só meio esquisito, porque ele cria e depois ele apaga. Beleza? Criado. Vamos acessar esse diretório e eu vou abrir novamente o VS Code. E antes que eu me esqueça, eu vou abrir um arquivo aqui e vou colar. Acho que tá no meu histórico aqui. Cadê? Eu tô querendo todos aqueles dados que eu acabei... aqui, pronto. O meu guia, né, pra ir seguindo, tá? Então, deixa eu rolar pra cima. Tá, então aqui são as opções para rodar um projeto, né? A gente já viu lá, rodando menos help. Como usar um banco diferente, né? Já mostrei para vocês. Então a gente criou esse projeto aqui utilizando Postgres. Como é que a gente garante, né, que o Postgres está sendo criado? Primeira coisa que está sendo criado, não, desculpa, que a gente está usando o Postgres. A primeira coisa é que o arquivo, a pasta db não tem mais aquele arquivo do SQLite. A segunda coisa é que no gemfile a gente não tem mais SQLite, em vez disso a gente tem a gempg, que é de Postgres. E a terceira coisa é que lá no arquivo de configuração do banco de dados, a gente tem agora as configurações do Postgres e não mais do SQLite. Joia. Vamos lá então. Como usar um banco diferente, beleza? Já estamos usando. Uma coisa interessante que a gente tem que fazer é criar esse banco. Então, diferentemente do SQLite, ele não cria o banco padrão pra gente. O que a gente precisa fazer é rodar o comando rails db::create. Isso aqui sim vai acessar o nosso servidor do Postgres e vai rodar esse comando aqui. Desculpa, vai rodar o comando não, ele vai rodar o comando para criar o banco de dados. Então ele criou dois bancos pra gente, o banco de desenvolvimento e o banco de teste, usando as credenciais que estavam nesse arquivo. Né? Dependendo de como é que tiver a sua configuração aí, você pode precisar adicionar um usuário e senha também. Como o meu não tem usuário e senha, ele cria sem precisar de mais nada. Tá joia? Deixa eu fechar esse arquivo aqui então. Próxima. Bom, aqui eu ia falar sobre a estrutura de pastas e arquivos de um projeto Rails. Eu acabei falando disso aqui no começo, então não tem problema. Quais pastas e arquivos e quais arquivos podemos alterar. Essa aqui foi uma pergunta que um aluno me mandou recentemente e eu nunca tinha visto essa pergunta, mas eu me toquei que é uma dúvida que pode ser comum para quem está começando, porque de fato é um projeto grandinho já, né? Ele cria vários arquivos, várias pastas. E a resposta que eu dei para ele, que eu vou até repetir para vocês aqui agora, é basicamente assim, em vez de se preocupar muito no que você pode alterar, o que você não pode, tenta focar no objetivo que você quer com cada funcionalidade, né, com cada parte da sua aplicação. Então vamos supor que você queira criar uma página onde usuários podem fazer uploads de fotos. Você vai alterando os arquivos e vendo se está tudo funcionando, né? Se alguma coisa para de funcionar, pode ser porque você alterou um arquivo que você não deveria, tá bom? Mas se você seguir as aulas direitinho, fazendo junto comigo aí, você vai começar a ficar familiarizado com o que a gente costuma mexer, o que a gente não costuma, né? Então, por exemplo, a gente mexe muito mais na pasta de apps do que na pasta bin ou de config, ou qualquer uma outra, na verdade. Então, basicamente, qualquer coisa que você mudar na pasta app não vai quebrar a aplicação, não vai desconfigurar a aplicação. Pode até ser que não funcione alguma coisa, mas não significa que você não deva estar mexendo. Beleza? Legal. Próximo item aqui, criando a nossa primeira rota. Então, agora sim a gente tem uma aplicação aqui. Deixa eu rodar o servidor. Então, Rails S.
Deixa eu garantir que tá tudo funcionando aqui ainda. Opa, não no Robots, na página inicial, beleza? E o que a gente vai fazer é criar a nossa primeira rota, né? Lembra daquele diagrama lá que a gente viu do MVC? Então, a gente primeiro precisa fazer a nossa aplicação entender a primeira rota, tá? Então, eu vou abrir aqui o arquivo de config routes. Vou apagar novamente essa documentação aqui, porque eu acho que ela deixa poluído o arquivo. Se você preferir deixar, também não tem problema. E a gente vai adicionar essa primeira linha. Desculpa, perdi meu mouse aqui. A gente vai adicionar essa primeira linha que eu já deixei aqui preparada dessa forma aqui, ó. Tá? Então a gente vai fazer um get, eu já vou explicar o que é um get, né? Resumidamente, get é um verbo HTTP que a gente utiliza, é o mais simples de todos, geralmente a gente usa ele para ler informações do site, mas a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais profundamente sobre cada um dos verbos. Aqui é a rota em si, então esse barra horários é a rota que o usuário vai digitar aqui no site, então seria barra horários, né? Se eu digitar aqui ele ainda não vai funcionar, vai dar um erro, mas a gente vai resolver isso em um minutinho. E depois aqui, mais pra frente, a gente coloca isso aqui na verdade é um hash, né? Como se fosse tudo aqui dentro de um hash do Ruby. Se você ler da esquerda para a direita, basicamente as rotas ficam definidas dessa forma. Solicite, né? Get, faça um request dessa rota para esse controller. Então tudo que vem aqui do lado direito é o controller e a action, né? Deixa eu até deixar num comentário aqui. Controller, né? Action, tá? O jogo da velha aqui no meio, né? E action, tá joia? Então esse lado aqui é o controller, que chama pages. Poderia chamar qualquer coisa, tá? Eu mesmo que defini pages aqui, não é nada padrão do Rails. Poderia ser, sei lá, qualquer coisa. Poderia ser posts, poderia ser users, qualquer coisa. E aqui é o nome da action, tá? Ou ainda o nome da view, é a mesma coisa. Tá? Geralmente a gente se refere a action quando está dentro do contexto de controller e view quando a gente está no arquivo de template, né, HTML. Então, a gente está criando essa primeira rota aqui. A gente também pode executar esse arquivo bin-rails, esse comando bin-rails routes. Eu vou criar esse split aqui do meu terminal para ele mostrar. Eu vou precisar tirar o zoom aqui um pouco porque ele está mostrando um monte de coisas. A ideia é ser uma tabela. Eu acho que vai ficar ruim de ver aí, né? Mas olha só, é porque ele já vem com um monte de rota padrão. Então, o que eu posso fazer para simplificar a visualização é mandar ele não exibir nenhuma rota aqui com Rails. Então eu vou usar um comando aqui do grep, né? Só para ele ignorar todas as coisas do Rails. Não se preocupa muito com esse comando. A única coisa que eu quero aqui é que ele ignore o Rails. Ainda assim ficou meio ruim de visualizar. Eu sinceramente não sou um grande fã desse comando aqui. Eu acho muito confuso o jeito que ele mostra as informações aqui na tela. Tá bom? Mas enfim, a rota que a gente tem é essa aqui. Ainda tá errado. Eu preciso tirar mais zoom para que ele coloque ali, tá vendo? Seria uma tabela, né? No formato de tabela. Então a gente tem o prefixo, né? Que é o que o usuário vai digitar. A gente tem o verbo, que é o get. O padrão da URL vai ser barra horários. E aqui na frente o controller e a action, tá bom? Quando a gente tem muitas rotas, isso aqui é interessante e a gente pode até filtrar, sem ser com esse -vi Rails, né? A gente poderia filtrar, por exemplo, por hora. E aí ele vai mostrar a rota de horários pra gente. Tá? Mas eu acho bem ruim esse Rails Routes aqui, pra falar bem a verdade com vocês. Não sou um grande fã. Mas ajuda, não tem muito como fugir. E o Rails também mostra, quando ele dá um erro de rota, ele também mostra aqui pra gente, né? Então eu poderia rolar aqui pra baixo, eu também poderia filtrar aqui por horário, por exemplo. Horário. Deixa eu ver. Não sei. Pra falar bem a verdade, eu não uso muito isso aqui também, não. Por que não tá mostrando aqui? Deixa eu tentar. Porque agora já existe. Será que se eu recarregar ele vai funcionar? Não. Aqui, ó. Tá mostrando primeiro o horário. Eu não sei porque ficou apagado, mas enfim, tá aqui, ó. Talvez na hora que ele encontrar horários... horários. Na hora que ele encontrar um que bate certinho, ou barra horários... não sei. Tá meio confuso isso aqui. Enfim, de qualquer forma é assim que a gente vê as rotas. Beleza, então a gente tem a nossa primeira rota, tá? Não tá funcionando ainda porque ele não tá encontrando o controller agora. Então o nosso próximo passo é criar um controller. Então vamos lá, a gente vai criar esse controller dentro da pasta app. Desculpa, eu cliquei e ele foi para outro arquivo.
dentro da pasta App Controllers, lá na App Controllers, isso, ele já tem esses dois, já tem essa pasta que está vazia e tem esse arquivo Application Controller, do qual a gente vai herdar. Então eu vou clicar aqui para criar um novo arquivo e vou criar esse arquivo aqui, Pages Controller. Então, Pages Controller.rb. Opa, RB, não BR. Tá? E aí aqui a gente vai criar essa classe, então vai ser uma classe com o nome Pages Controller. E aí eu vou herdar desse outro arquivo aqui, Application Controller. Então eu vou até copiar daqui, ó, tá? Para evitar que eu erre digitar, tá bom? E aí eu fecho lá embaixo com end e aqui dentro eu defino todas as minhas actions. Então para cada action eu vou ter um método dessa forma aqui. Então se eu tivesse uma segunda action, seria action 2, por exemplo, no formato de métodos dentro dessa classe. No caso aqui a gente só vai ter um. E, deixa eu voltar lá para as rotas. O que eu quero é uma página que a gente vai mostrar os horários do cinema, né? Poderia ser o horário que o cinema está disponível, ou ainda a gente poderia fazer uma coisa mais complexa e, sei lá, criar cada um dos filmes separados e aí ter um horário para cada um dos filmes, alguma coisa do tipo, tá bom? Eu não vou colocar muito conteúdo nessa página, na verdade. O que eu quero mesmo é te mostrar como criar uma página simples no Rails, tá bom? Schedule em inglês, eu acabei não falando isso, mas schedule nada mais é do que agenda, né? A lista de horários de alguma coisa, tá bom? Por isso que eu usei o nome aqui em inglês, justamente porque a gente vai definir ele aqui, ó, schedule, tá bom? Então agora a gente tem o nosso controller e a nossa action. Kelton, eu posso escrever isso aqui em português? Pode, você pode fazer toda a sua aplicação em português se você preferir, tá bom? Eu provavelmente já devo ter falado isso no curso. Se eu não falei, eu vou falar numa aula futura. A gente tem uma aula bônus só sobre por que a gente deveria programar em inglês. Inclusive, tá no meu site também. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu jogar no Google assim, Lucas Catton. Acho que chama 8 motivos. Deixa eu jogar 8 motivos. Aqui, ó. Tem tanto um vídeo no YouTube quanto tem esse post aqui no meu site, no qual eu falo sobre motivos pra gente programar em inglês, tá bom? Procura lá, dá uma lida se você preferir, ou assiste o vídeo também. Enfim, então a gente tem aqui o controller e a action. Então tá pronto, e agora se a gente recarregar, eu recarreguei já sem querer agora há pouco. Ele tá falando que tá faltando um template, né? E toda vez que você vê o nome template, imagina que é a view, tá bom? É o nosso HTML. Então template, HTML, view, tudo a mesma coisa. Então agora a gente vai para a próxima etapa aqui. Esse aqui, né, para criar o primeiro controller. E agora a gente vai criar a nossa primeira view, que ela vai ficar nessa pastinha app. Aí a gente vai sair de controllers aqui e vai na pasta views. E aqui eu vou criar esse schedule.rb. Então, new file, schedule.html.erb. E aí aqui eu posso colocar template HTML, né? Eu posso colocar aqui horários, por exemplo, dentro de uma tag H1. Então, horários. Vamos escrever assim e vamos recarregar nossa página. E não funcionou. O que aconteceu? Deixa eu ver o que eu errei. Schedule. Desculpa. Faltou criar uma pasta chamada Pages, né? O nosso schedule tem que ficar dentro da página Pages. Inclusive, eu fiz a colinha aqui para não errar e acabei não usando esse arquivo aqui, essa cola aqui. Mas tudo bem. Dentro da pasta Views, a gente cria uma pasta Pages, tem que estar de acordo com o nosso controller. Tá, deixa eu fechar a lateral aqui, colocar na ordem. Então a gente tem a rota, o controller e a view, tá bom? E agora na hora que eu recarregar, vai tudo funcionar. Pô, Catão, como é que o Rails sabe que tem que estar nessa pasta de pages e por que não funciona se não tiver? Tudo isso aqui se resume ao que eu falei na aula anterior sobre convention over configuration, ou seja, convenção sobre configuração. Se a gente não tiver isso aqui com o mesmo nome, não vai funcionar, tá? Já é por isso que é importante a gente manter os padrões, né? Não adianta vir aqui e colocar schedules no plural, se eu recarregar a página. Ele até funcionou, porque o Rails tentou adivinhar aqui, no caso, as actions não precisam necessariamente bater. Mas enfim, se eu trocasse o nome do controller, por exemplo, com certeza não vai funcionar. Deixa eu recarregar, tá vendo? Ele tá esperando que o arquivo pageController defina esse controller, mas ele não definiu, tá? Então é importante que a gente sempre use os padrões do Rails, tá bom? Beleza, qual que é o próximo passo então, agora que a gente já tem a nossa view? É definir uma rota padrão, tá? Agora a gente, obviamente que eu poderia colocar mais coisas aqui, né? Vamos lá, vou colocar uma tag P, por exemplo, vou colocar um Lorem Ipsum aqui, aí eu vou
duplicar isso aqui algumas vezes, tá? E aí a gente vai ter uma página com mais informações aqui, tá bom? Mas o importante agora não é colocar informações aqui, e sim vocês entenderem o conceito de rotas e controllers e views, né? E só uma coisinha extra, se a gente quisesse colocar uma informação, passar uma informação do controller para a nossa view, poderia estar vindo do model, poderia estar vindo de uma API externa, de algum arquivo, enfim, de alguma forma. A gente pode fazer isso definindo variáveis de instância aqui dentro da nossa action. Então, vamos supor que eu defina uma variável chamada info, e aí eu coloque, deixa eu pensar, não sei, vamos supor, o cinema abrirá Nossa, eu abri o terminal do VS Code sem querer. Não! Às 9 da manhã, por exemplo, tá bom? Ou 9 horas da manhã. Tá bom? Como é que a gente utiliza essa variável? E aqui eu defino como string, né? Poderia ser integer, poderia ser um array, poderia ser qualquer coisa. Como é que a gente usa essa informação lá dentro da nossa view? Aí eu vou colocar aqui como um H2, por exemplo. Como é que eu coloco essa variável info para ser exibida aqui? Obviamente que se eu colocar assim não vai funcionar, ele vai simplesmente exibir info. Como é que a gente fala para o Rails? Olha, isso aqui é um texto dinâmico. Eu não quero que você faça nada estático como você fez com o resto. Eu quero que isso aqui seja dinâmico. A gente faz da seguinte maneira. A gente abre... Deixa eu apagar o info por enquanto. A gente abre... como se fosse abrir tag, né? Só que a gente vai colocar um símbolo de porcentagem aqui primeiro. Igual... E depois a gente fecha essa tag dessa forma aqui. E aí tudo que a gente colocar aqui no meio vai virar dinâmico. Então se eu colocar info e recarregar, ele copia aquele texto do controller. Falta um ponto. O meu toque fala que precisa de um ponto. Ele copia lá do controller para a nossa view, tá bom? Importante notar que se você não colocar o info, ele não dá um erro. O info não, desculpa. Se você não colocar o igual aqui, ele não dá um erro, não dá nada, porque a gente poderia estar fazendo alguma lógica, apesar de não ser recomendado, né? A gente poderia estar fazendo uma lógica ali e não querer exibir na página, tá bom? Então, é importante sempre colocar o igual para que ele realmente imprima na página aqui pra gente. Tá joia? Se eu quiser até olhar o código-fonte gerado, né? Ele está mostrando aqui para mim, né? O cinema abrirá às 9 da manhã dentro da página, dentro da tag H2, deixa eu dar um zoom aqui dentro da tag H2, tá bom? Esse espaço que ele colocou aqui no canto, caso você esteja se perguntando isso, é porque eu dei Enter aqui e aí ele transformou em espaço. Então se eu recarregar a página agora, aquele espaço sumiu, tá bom? Então é assim que a gente adiciona informações dinâmicas. E aqui a gente poderia estar copiando isso daqui, lendo essa informação aqui do model. A gente não tem um model ainda, mas a gente vai fazer isso na aula que vem. E aí a gente lê uma informação do model, carrega aqui nessa variável de instância dentro da action, dentro do controller, e ela magicamente aparece lá na view pra gente. Magicamente não, né? O Rails está fazendo isso aqui pra gente. Tá joia? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa, definindo rota padrão. Ah, sim! Desculpa, faltou a gente criar uma rota padrão. Então, olha só, eu vou criar uma outra action aqui que eu vou chamar de index. Tá bom? Ela não vai ter essa informação, ela vai ser uma index vazia, vai ser a nossa homepage. O que eu quero fazer? Quando a gente não digitar nada, em vez de mostrar essa tela do Rails, eu quero mostrar uma página inicial. Então deixa eu ir lá nos meus arquivos de novo, e aqui dentro de pages, eu vou criar um arquivo index.html.rb e vou colocar aqui um H1 falando página inicial, alguma coisa assim, tá bom? Só que se eu fizer só isso daqui, não vai funcionar. Por quê? Porque a gente tem a view, a gente tem o controller, mas a gente não tem a rota, tá? E para fazer isso aí, a gente pode utilizar essa sintaxe aqui. Vou até copiar e colar para ficar mais fácil. Vou colocar em primeiro, eu gosto de colocar esse root o mais para cima possível, porque ele dá a ideia de ser a rota padrão, né? Então quando eu abro esse arquivo aqui, fica mais fácil de visualizar. E eu tô falando para ele, basicamente substituir esse trecho aqui, né? Então eu tô substituindo só com root e falando, olha, quando a gente tiver esse root, você joga para esse controller e essa action. Tá? É importante notar que a gente não tem vírgula como a gente tem aqui, porque isso aqui, na verdade, é como se fosse o primeiro parâmetro, né? Se a gente até quiser colocar isso aqui, por exemplo, entre parênteses, funciona também, apesar de não ser comum, tá? Mas funciona também. Isso aqui é como se fosse o parâmetro, é por isso que não tem vírgula. Enquanto que aqui, tudo isso daqui são os parâmetros. Então, seria meio que assim, caso a gente quisesse usar o parênteses. Por isso que precisa da vírgula para a gente separar
o primeiro argumento do segundo. Tá? Deixa eu tirar os parênteses de novo. E vamos testar agora se a nossa página inicial é exibida, e de fato é, tá bom? Então eu poderia colocar qualquer informação aqui, poderia ter uma outra variável aqui também, né, de, sei lá, horários não faz sentido porque estaria aqui, mas sei lá, nome do cinema, né, tipo Caton Cinema, sei lá, alguma coisa assim. A gente poderia ler essa informação lá no index da mesma forma que a gente fez na outra página, tá bom? Deixa eu adicionar aqui. Não vou nem colocar tag nem nada, é só para mostrar ali, tá bom? Então agora a gente tem aqui a nossa página inicial e com isso a gente finaliza essa primeira aula de introdução ao Rails. Desculpa, faltou mais uma coisinha aqui, que é rodar as nossas rotas aqui mais uma vez, agora que a gente tem a página inicial. Deixa eu filtrar aqui todos esses detalhes do Rails, né, só para ficar mais fácil. Então a gente tem aqui agora a nossa rota root, tá bom? Que é só uma barra, ou seja, só para simbolizar aqui implicitamente como se tivesse uma barra aqui no final, né? Então essa aqui é a nossa rota que vai jogar lá pro Pages Index, tá bom? E agora sim a gente finaliza essa primeira aula aqui de introdução ao Rails. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais sobre como que a gente pode mudar um pouco mais, né? Como que a gente pode avançar e, enfim, fazer outras coisas na nossa aplicação Rails. Inclusive, a gente vai começar a brincar um pouquinho com o model também, que foi uma coisa que a gente não fez nessa aula aqui. Então, é isso. Te vejo na próxima aula. Um abraço! Fala, meus caros! Continuando, então, aqui a nossa aula de Rails, eu vou mostrar mais algumas coisinhas que eu listei aqui para a gente evoluir a nossa aplicação de cinema, né? Na verdade, essa aula aqui nem faz tanto sentido, assim, em termos de projeto, né? A gente criou uma página inicial aqui, depois a gente criou uma página de horários, mas enfim, isso aqui é uma aplicação meio que de brincadeira, tá? Depois, mais pra frente no curso, a gente vai criar outras aplicações mais com cara de aplicações reais, enquanto que essa aqui é só pra gente brincar e explorar um pouco todo o mundo do Rails, tá joia? Então vamos lá, vou começar aqui com os generators, que a gente falou um pouco lá naquela aula teórica sobre Rails. E agora a gente vai de fato usar, e a gente vai começar usando esse generate, né, esse comando generate, que permite que a gente use os generators para usar para criar esse scaffold. E o que é esse scaffold? Sabe o MVC que a gente falou tanto, né, desde o começo desse módulo? Pois é, o scaffold é meio que uma junção de todos eles. Quando a gente... Eu poderia vir aqui, né, no terminal e rodar um comando assim, Rails generate ou simplesmente G, tá? Vários comandos do Rails a gente pode simplificar, em vez de digitar console a gente pode digitar somente C, em vez de server a gente pode digitar somente S, exceto routes, que, enfim, o R, que ele faz outra coisa, o R na verdade roda o runner, mas a maioria deles a gente pode simplesmente digitar a primeira letra. Então eu vou usar aqui a abreviação G. E se eu quisesse, por exemplo, né, criar uma migration, eu poderia fazer dessa forma aqui, ó. Vamos supor que eu queira criar uma tabela de usuários, né? Então vamos chamar ela de create users, alguma coisa assim. Se eu apertar Enter, ele vai criar, ele invocou o Active Record para mim e criou esse arquivo aqui. Então se eu olhar lá na minha pasta de DB Migrate, tá aqui a minha migration vazia ainda, né? Eu poderia adicionar mais coisas aqui, né? Por exemplo, nome do usuário, sei lá, alguma coisa assim. Mas ele cria esse template aqui para mim, tá bom? Agora eu não quero isso aqui, eu fiz isso aqui só para demonstrar, então eu vou apagar esse arquivo. E em vez de rodar essa migration, esse generator para uma migration, eu quero usar esse scaffold justamente para ele criar tudo, não só a migration. Então eu vou apagar aqui, eu vou até copiar aqui para ficar mais fácil, tá? E vou colar aqui. Então a gente tem generate scaffold, ou seja, ele vai criar tudo pra gente. Scaffold em inglês, se eu não me engano, significa... como que é o nome daquele... nossa, me deu um branco agora. Aquela estrutura que a gente coloca em volta da casa pra construir, sabe? Nossa, me deu um branco agora. Vamos jogar no Google, peraí. Scaffold. Andaime, isso, obrigado. Andaime. Então, a ideia é a mesma, tá? É meio que você está colocando um andaime ali para criar uma funcionalidade nova na sua aplicação. E aí, ticket vai ser o nome desse recurso, né? No caso, como é um cinema, a gente vai ver ingresso. Ingresso em inglês é ticket. Então, a gente vai criar um recurso de ticket agora. O ticket vai ter um título, né? Um title.
Inclusive, uma curiosidade, sempre que a gente estiver criando um model, uma migration ou até mesmo um scaffold, o string, o tipo string é o padrão, então a gente pode simplesmente omitir se a gente preferir. Se você deixar, não tem problema. Se você emitir, ele usa string por padrão. E depois a gente vai ter o preço, né? Então eu coloquei aqui o price do tipo float e uma description do tipo text, só pra gente brincar um pouquinho com tipos diferentes, tá? Vamos rodar isso aqui, deixa eu deixar minha tela maximizada e vou rodar isso aqui só para você ver o tanto de arquivo que ele vai criar aqui pra gente. Olha só, ele gerou uma migration, tá aqui a primeira. Aí ele gerou um model pra gente. Ele gerou alguns arquivos de teste que a gente não vai usar agora. Ele incluiu uma rota do tipo resources, a gente vai dar uma olhada nisso daqui também. Um controller chamado tickets controller. E ele adicionou esses, deixa eu ver, 5 páginas, 5 templates HTML pra gente. Inclusive um com uma curiosidade que começa com underline. Eu vou explicar num minutinho já o que isso aqui significa, porque ele é diferente dos outros, tá? Esse underline no começo tem sim um significado especial, então eu vou explicar ele também. Depois mais testes, né? Mais templates aqui de testes. Um helper que a gente não vai utilizar. E JBuilder, caso a gente estivesse usando uma API, a gente não está nesse caso. E um arquivo de CSS, na verdade 2 arquivos de CSS, um padrão para sempre que a gente cria um scaffold e outro específico para tickets, que se eu não me engano vem vazio, deixa eu dar uma olhada aqui. De fato ele vem vazio, a gente poderia colocar alguma coisa aqui, se assim a gente desejasse, tá bom? Então é assim que a gente cria um projeto, né? Aí, enfim, já mostrei os arquivos aqui, né? O arquivo de migração tá aqui, ó, já com o title, o price e o description, para ele gerar isso aqui no banco de dados pra gente. O modo eu também já mostrei lá, a view e o controller, né? Agora vamos dar uma olhada um por um, só pra gente ver como é que esses arquivos ficaram, tá? O migration a gente já abriu, né? Inclusive a gente poderia rodar essa migration, tá? Vamos rodar aqui pra mostrar o que acontece. Para rodar migration, a gente roda o comando railsdb migrate. Só que antes disso, eu vou abrir... Deixa eu parar meu servidor só para ficar menos confuso. Eu vou abrir um split aqui embaixo e eu vou tentar acessar o meu console do banco de dados. Se eu não me engano, não tem 2 pontos. É railsdb console tudo junto. Beleza, funcionou. E eu falei que eu ia tentar porque de vez em quando isso daqui não funciona direito no Rails. Assim, funciona, sei lá, 80% das vezes. Mas por algum motivo, às vezes as credenciais não batem ou as configurações estão diferentes e aí não funciona. Aqui no console do Postgres, tá? Esse comando aqui não vai funcionar se você estiver usando outro banco, mas se você estiver usando MySQL, por exemplo, não vai funcionar. No Postgres a gente pode digitar /D e ele mostra todas as tabelas pra gente. No caso aqui não tem nenhuma tabela. Então eu vou rodar aqui o comando dbmigrate, ele vai criar essa tabela de tickets pra gente, e agora se eu rodar de novo esse /D, ele vai mostrar aqui que o Rails criou não uma, mas 3 tabelas. Tá vendo aqui, ó, table... Opa, eu acabei colando o negócio sem querer. Ele criou table, table e table. São 3 tabelas. Essa aqui ele usa para armazenar metadados internos do Active Record. A gente simplesmente não precisa mexer nisso daqui. Não precisa nem olhar, nem se preocupar. E a mesma coisa para esse daqui. Essa outra tabela aqui, Schema Migrations, é só para o Rails saber quais migrations ele já rodou e quais ele não rodou. Tem até um outro comando interessante que é Rails, né, é uma boa prática colocar o bin na frente, eu esqueci aqui em cima, mas é sempre bom rodar bin /Rails, db/stat. Agora eu não sei se é stat ou stats, acho que é stats, vamos tentar de novo, ou status, eu nunca lembro. Agora eu tô confuso, nada tá funcionando. db... Stats, sim. Será que não. Vamos jogar no Google aqui pra me relembrar. Rails DB Stats. Eu acho que é Migration Stats. Ou Status. Migrations Status. Não, vamos tentar só Stats então. Nossa, tô errando muito feio. Migration Stats. Deixa eu abrir a documentação do Rails aqui, provavelmente vai me falar. Stats, status... migrate. São muitas variações para lembrar, eu jamais lembraria.
tá bom? Aqui ele vai mostrar uma listinha com todas as migrations que a gente tem e ele vai falar o status, né? Então é up se ela já foi executada e down se ela ainda não foi executada, tá bom? Essa informação é salva internamente nessa tabela do banco. Então, se eu quisesse até olhar, né, aqui no Postgres, o que eu posso fazer é rodar /d. Não, desculpa, não é /d não. Eu poderia rodar um comando SQL mesmo, tá bom? Poderia fazer select from aquela tabela. Faltou o ponto e vírgula. E aí ele mostra pra mim. Só tem uma coluna chamada version e ele tem todas as versões que já rodaram, tá bom? Você não precisa se preocupar com isso aqui é só uma curiosidade, mas é pra isso que o Rails mantém essa tabela interna aqui deles. Essas duas, tá bom? E essa tickets, obviamente, essa sim é a nossa tabela de fato que a gente vai usar. Então, se eu rodar aqui /d/tickets, ele me mostra os detalhes dessa tabela, né? Então, isso aqui diretamente no banco, tá? Isso aqui não tem nada a ver com Rails. Então, a gente tem aqui o title, a gente tem o pricing, que é do tipo float, né? Aqui o Postgres chama de double precision, a description é do tipo text, e por padrão, o Rails também cria esses dois outros atributos, as duas outras colunas aqui, que é o created at e o updated at. O primeiro, ele vai salvar um timestamp, né, uma data e hora da criação daquele registro. Então, cada registro nas nossas tabelas vão ter um created at, ou seja, quando que aquele registro foi criado. E a mesma coisa para atualizado. Obviamente que no momento que você criar um registro, eles vão ser iguais, tá? E aí, à medida, vamos supor, depois de um dia você volta lá e edita um registro, essa created at nunca mais vai ser alterada e esse updated at vai ser alterado cada vez que você fizer uma modificação nova. Tanto o ID, quanto o created at, quanto o updated at, eu não especifiquei. Isso tudo tem a ver com o famoso convention over configuration, que eu tanto falo, né? Então, a gente poderia especificar um nome de um ID diferente. Se eu não me engano, a gente passa ele aqui, ó. Então, poderia ser blah ID, por exemplo, se eu quisesse. Eu não tenho certeza se a sintaxe é essa, mas eu acho que é aqui sim. E se eu não quisesse um timestamp, eu poderia remover essa linha aqui, tá? Se eu deixar aqui, ele vai criar esses dois para mim. Se eu tirar, ele não cria, tá bom? Mas esse é o padrão do Rails e é uma boa prática deixar, porque a gente sempre acaba precisando dessas duas colunas. Você vai ver o quanto é comum a gente precisar dessas informações para as nossas tabelas. Se você tiver certeza absoluta que você não vai precisar, aí você remove. Legal. Bom, a gente tem a nossa migration, ela já foi executada, já rodou, e a gente já entendeu tudo que tudo que foi executado pelo Rails aqui pra gente. Então eu vou fechar o console do banco de dados e vou mostrar um outro arquivo que agora foi criado, chamado schema, né? Eu falei um pouco dele naquela aula teórica. Deixa eu fechar minha migration. E olha só, é um arquivo que ele tem um monte de comentário. Ele é um arquivo autogerado, então a gente não deve alterar de forma alguma esse arquivo manualmente, porque o Rails que mantém esse arquivo aqui pra gente. Toda vez que você criar uma migration nova e rodar, ele vai vir aqui e vai atualizar esse arquivo aqui pra gente, tá bom? E ele tem toda uma sintaxe aqui, um DSL, na verdade, que é um Domain Specific Language, que eles chamam, que é uma forma que o Rails, entende que isso aqui é um espelho, é um reflexo do que está no banco de dados. Tá? Ele tem algumas informações extras que não existem nas nossas migrations e também, usando esse arquivo para carregar um banco de dados do zero é muito mais rápido do que executar todas as migrations. Mas tudo isso aqui é só detalhes, você não precisa memorizar nada disso que eu estou falando, é só de curiosidade também, para você entender um pouquinho mais de Rails. Eu, inclusive, recomendo você reassistir essa aula aqui mais pra frente, talvez depois que você terminar o curso, ou depois que você já estiver mais familiarizado, para você reforçar um pouco mais todos esses conceitos, né? Porque é bastante coisa. Eu trabalho com Rails há muitos anos, por isso que acaba que fica assim mais familiar para mim, mas eu entendo que é muita coisa para aprender de uma vez. Então não se preocupa se tudo isso aqui tá te assustando um pouco, porque a gente vai fazer tudo isso aqui várias vezes. A gente vai repetir muito, a gente vai criar vários projetos diferentes até que isso comece a ficar familiar para você. E mesmo depois que o curso acabar, né, a ideia é que você continue programando, não continua criando projetos e mexendo e tal, para que tudo isso aqui fique mais natural. Beleza? Deixa eu fechar aqui o esquema então. Acho que eu expliquei tudo já sobre o scaffold que foi feito. Aliás, não, eu ia mostrar também os outros arquivos, né? Então vamos dar uma olhada aqui no model primeiramente. Tá? Olha só como o model é simples, né? Ele definiu uma classe chamada ticket que herda desse application record. Tá? E é uma classe vazia, e esse aqui é o nosso model. Tudo que a gente colocar, tudo que a gente precisar extra
diferente do padrão, a gente coloca aqui, mas por padrão ele vem bem simplesinho aqui, porque, de novo, o Rails usando Convention over Configuration, e está tudo abstraído nessa classe Application Record. Que, na verdade, essa Application Record também está aqui dentro de Model, ela também está vazia, e ela sim herda de Application Record Base. E aqui sim tá, essa sim é uma classe gigantesca, que tem muita coisa que a gente usa no dia a dia, e a gente não precisa se preocupar, porque ela faz parte do Rails. Né? Essa é a magia de extrair as coisas para um framework, em vez de ter que fazer tudo manualmente toda vez. Então beleza, esse aqui é o nosso model. Deixa eu mostrar o controller agora, que ele vai ficar um pouco assustador, diferentemente do model. Ele é bem mais complexo e bem diferente do nosso page, né? Que a gente começou do zero, estava pequenininho. Mas olha só como o Tickets Controller ficou grande. Aliás, antes de eu mostrar, deixa eu fazer spoiler aqui e abrir o nosso arquivo config routes. Tá? O Rails adicionou aqui pra gente resources tickets. Eu vou até passar ele para baixo aqui, ó. Tá? Eu gosto meio que de separar as coisas, tá? Então esse aqui é o root. Talvez eu pudesse até separar cada um numa linha totalmente separada aqui mesmo, tá? Então esse resources, ele representa 7 rotas aqui pra gente, tá? Então em vez de definir cada uma delas dessa forma que eu fiz aqui, o Rails tem esse resources que ele já cria 7 rotas que tem a ver com esse CRUD que eu ia falar em seguida aqui, que são, tem até um link que eu deixei aqui para mostrar, aqui ó, então toda vez que a gente define esse resources, essa aqui é a documentação oficial do Rails, tá? Toda vez que a gente define resources, ele cria essas 7 rotas aqui pra gente, né? No caso aqui ele está usando fotos, mas como no nosso caso aqui a gente tem tickets, imagina que esteja /tickets aqui, tá bom? Eu poderia também rodar o comando de rotas, né, pra gente ver. Então vou rodar mais uma vez filtrando por coisas do Rails, né? Não quero que fique mostrando aquele monte de coisa. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Tá? Nossa, essa tabela é muito ruim de visualizar. Espero que não esteja muito pequena para vocês verem, tá? Mas é basicamente aquela tabela ali da documentação, dessa documentação aqui. Nossa, desculpa. Muita janela aberta aqui. É basicamente essa tabela aqui, só que especificamente para os tickets, tá? Eu vou mostrar aqui na documentação mesmo, porque aqui está maior, está mais fácil de mostrar. Então, mas é a mesma coisa, tá bom? Então aqui a gente tem o index, que é a primeira rota que o Rails cria pra gente. Desculpa, rota não, a primeira action que o Rails cria pra gente. Então aqui ele vai exibir uma lista com todas as fotos. No nosso caso, ele vai exibir uma lista com todos os ingressos, com todos os tickets. Tá? Essa aqui é a primeira, e ela tem o verbo HTTP de get. Por quê? Porque a gente está só lendo essa informação, a gente só vai exibir isso aqui na tela, a gente não vai mudar nada no banco de dados, por exemplo. Beleza? Depois a gente tem a página para criar uma nova foto, no nosso caso seria tickets, então a gente também tem um get. Por quê? Porque a gente só vai exibir um formulário, a gente não vai de fato criar aqui. Tá? Então a gente vai usar o get, porque a gente só quer mostrar o formulário, e a rota é /fotos/new, no nosso caso seria /tickets/new. Posso até mostrar aqui, ó, /tickets/new, tá bom? O controller sempre vai ser fotos aqui, e a action chama new. Tá? Então ele retorna um HTML, um form de HTML para a criação de uma nova foto. Esse terceiro aqui é a action create. Esse aqui sim faz a criação do registro no banco. Então ele é a gente usa um verbo HTTP diferente, que é o post, porque a gente vai enviar informações de volta para o servidor. Então depois que você preencheu o formulário com os detalhes que você quer cadastrar no banco, você vai clicar em enviar, e aí ele vai enviar todos aqueles dados para essa rota aqui. Tá? Então essa rota aqui cria uma nova foto usando esse action create. Tá bom? Então todas essas actions que eu estou mostrando aqui vão estar no arquivo do controller, né? Por isso que eu falei que vai ficar um controller relativamente grande. Mesmo quando a gente usa o scaffold, ele já vai colocar tudo lá pra gente, e eu já vou te mostrar o controller num minutinho. Só continuando aqui, a gente tem também essa rota show, né, essa action show. Essa action show simplesmente mostra um recurso em específico, né? Poderia ser uma foto, poderia ser um ticket, tá bom? Da mesma forma que aqui no index a gente lista todos eles, o show serve para mostrar um em específico. E é por isso que a gente tem aqui no path esse 2 pontos ID, porque essa rota aqui é dinâmica. Então a gente vai ter fotos barra e o número do ID, né? Ou ainda uma string se a gente quisesse, se fosse UUID ou alguma coisa diferente, mas como por padrão os IDs são números, a gente poderia colocar fotos /1, /2 e assim por diante. Esses dois
próximos aqui são muito parecidos com o new e o create. Por quê? Porque eles servem basicamente para a mesma coisa, só que em vez de criar um registro novo, a gente vai atualizar um registro que já existe. Então o edit, ele simplesmente é um formulário HTML muito parecido com o new, só que para uma coisa que já existe. E o update é quando a gente envia isso aqui de volta para o servidor para ele atualizar o banco de dados. Tá? Então, em vez de usar o post aqui para atualizar, a gente usa o patch. Tá? O Rails até suporta o put por questões de retrocompatibilidade, que antigamente ele só suportava o put, mas o correto mesmo é utilizar o patch. Tá bom? Nada disso aqui, assim, isso aqui é importante você saber, mas você não precisa parar o curso até que você entenda isso aqui 100%. Eu acho mais efetivo que você vai assistindo as aulas e vai fazendo isso aqui aos poucos até que isso aqui fique familiar. Tá bom? Mas diferente de outras coisas que eu comentei, isso aqui sim é importante que você tenha uma boa noção de como é que funciona, porque isso aqui é fundamental para você entender como uma aplicação Rails funciona. Mesmo que você não precise de todas essas rotas aqui, é importante que você entenda a lógica desse CRUD, né? O CRUD, inclusive eu nem falei, CRUD significa create, read, update e delete, ou seja, criar, ler, atualizar e deletar. É uma sigla para cada uma dessas coisas. Tá? E por fim aqui, faltou falar do delete, que obviamente deleta uma foto, né? Ou no nosso caso vai deletar um ticket. E ele tem um verbo HTTP próprio que chama delete. Tá, joia? Bom, um detalhezinho rápido que eu comentei, vamos supor que eu comentei que a gente pode querer fazer, né? Vamos supor que a gente não queira que o usuário possa deletar um ticket, sei lá, por algum motivo. Eu posso passar aqui uma flag chamada except, e aí eu passo um array com tudo que eu não quero que ele consiga fazer. Então, no caso aqui, delete, não, desculpa, destroy, tá? Que seria essa action aqui. Então, se eu fizer isso daqui e rodar novamente, você vai ver que esse delete aqui vai desaparecer, ó. Vou rodar aqui de novo. Tá vendo? Ele parou no put, tá? Outra coisa que eu poderia fazer é, em vez de except, eu poderia passar if. E aí ele vai... desculpa, if não. Perdão. Eu poderia passar only. Então, ele só vai exibir uma action e não todas. Então, se eu rodar de novo, ele está mostrando a minha rota inicial, a minha rota de horários, mas do ticket em si ele só criou um, ó, que é o delete. E obviamente que eu poderia passar mais, né? Eu poderia ter o show e o delete, por exemplo. Tá? Então agora ele vai ter duas rotas de tickets, o get show e o delete destroy. Beleza? E aí dessa forma aqui fica muito flexível, você pode adicionar e remover coisas da maneira que você bem entender. Legal, vamos continuar aqui. Deixa eu ver. Sim, agora falta mostrar o controller, né? Deixa eu abrir aqui. App, Controllers, Tickets. E esse aqui é o nosso controller. Tá? Então a gente tem aqui a primeira coisa, né, que já está diferente é esse before action, que eu vou explicar já. Aí a gente tem o index. Ele colocou alguns comentários aqui para a gente saber que essa rota está funcionando tanto com /tickets quanto com /tickets.json. Então vamos acessar aqui rapidinho, só para a gente ir acompanhando. Deixa eu ver se o servidor está rodando. Não está. Então, deixa eu voltar ao zoom. Rails S. Beleza, está rodando. E agora eu vou digitar tickets. Tá? E olha só, a gente tem aqui, né, uma tabelinha de tickets. Isso aqui é uma coisa que a gente pode tirar se a gente quiser. Isso aqui é só para questões de performance. O Rails adiciona essa gem aqui pra gente Cadê? Esse aqui, ó, Rec Mini Profiler, tá bom? É só pra gente saber quanto tempo tá demorando para carregar a página, quanto tempo tá demorando para acessar o favicon, no caso aqui, quanto tempo demorou com o banco, com umas coisas diferentes, tá bom? Se você não quiser essas informações, você pode só vir aqui e comentar essa gem, né? Rodar bundle install aqui no servidor e reiniciar o servidor, que ele desaparece. Então eu vou deixar aqui, porque eu acho que é útil em alguns casos, mas só para você saber que é por isso que está aparecendo esse número aqui. Ele não faz parte do template original e ele não vai aparecer em produção. Isso aqui só aparece em ambiente de desenvolvimento, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Desculpa, esse aqui é o index, né? Então, se eu abrir a minha view de index, views, tickets, index, olha só, a gente tem aqui esse HTML, né? Esse aqui é só para mostrar um erro, se aparecer algum erro, a gente não tem nenhum ali. A gente tem um H1 com tickets, que é esse daqui. Aí a gente tem uma tabela com title, price e description. A gente vai traduzir isso aqui também daqui a pouquinho. Tá? Um link de novo ticket que está aqui embaixo. Ó, tá? Link to. Aí a gente tem new ticket e a rota
para criar um novo ticket. Essa rota ela foi tirada justamente daquela tabelinha de rotas, né? Se a gente olhar lá... Nossa, meu teclado tá falhando aqui. Deixa eu tentar de novo. Se a gente olhar a rota de new, para a gente criar uma rota dessa forma aqui, a gente pega esse new ticket daqui, tá? Sempre da primeira coluna, new ticket, e adiciona esse sufixo underline path. Então, se eu quisesse que fosse para editar, por exemplo, eu faria isso daqui, ó. Edit ticket underline path, tá bom? Então a gente sempre pode copiar isso aqui dessa tabelinha que o Rails coloca aqui pra gente com underline path. Ah, Caton, mas tem alguns que estão em branco, né? Tipo esse aqui, esse daqui, esse daqui. Isso aqui é uma prática esquisita do Rails, mas eu não sei exatamente a motivação, mas toda vez que tiver em branco significa que é o que está em cima. É tipo, você faz uma seta imaginária, né, e vai até o último que apareceu. Então, no caso aqui, ticket vale tanto para esse get quanto para, né, no caso, deixa eu ver qual que é a action, para show, update, esse outro update, né, com patch put e também para destroy. Então, todos eles têm a mesma sintaxe aqui. O que vai mudar é só o verbo HTTP, tá joia? Enfim, só um detalhezinho aí. Mas esse aqui é o link que está mostrando aqui, né, para a gente criar um novo ticket. Deixa eu voltar lá no controller. E como eu falei, né, ele também está servindo isso daqui em .json. Então, se eu digitar aqui .json, ele também vai funcionar. No caso aqui, o meu JSON está vazio porque não existe nenhum registro ainda. Tá? Eu, sinceramente, não gosto desse tipo de comentário. Quando eu estou programando em projetos reais, eu apago todos eles. Eu venho aqui porque eu acho que fica mais limpo, mas eu entendo que no começo, quando você está aprendendo, pode ser interessante para ficar mais claro o que cada rota, o que cada action está fazendo, tá bom? Então aqui a gente tem um index, a gente tem um show que não tem nenhuma variável, né? Aqui, como vocês podem ver, o Rails já definiu tickets. E olha só que interessante, esse outro ticket com T maiúsculo é o nosso model. Desculpa, deixa eu só tomar uma água aqui. Perdão, minha garganta estava muito seca. Então, esse ticket, se você estiver usando o VS Code, você pode segurar o command e clicar. Perdão. E ele me joga direto já para o model, né? Então o meu model aqui está vazio, mas, enfim, a gente sabe que esse aqui é um model, tá escrito aqui, ó. Tá? E esse model, pelo fato dele ser um model que herda tudo do Active Record, ele tem esse método .all. E esse .all vai ler do banco de dados todos os registros. Tá? A gente vai fazer isso aqui com mais calma daqui a pouco, né? A gente vai fazer tudo isso aqui, refazer passo a passo também e tal. Mas é bom você já ir pegando esses conceitos, né? A gente está pegando, o model está chamando a gente está chamando esse método all o método all do model ticket para ler do banco de dados todos os registros que a gente vai jogar para essa variável tickets, que por sua vez vai jogar aqui para view. E aí na view a gente está fazendo um loop, né? A gente tem um it aqui que vai fazer um loop e vai mostrar todos esses dados aqui no formato de de linhas da nossa tabela. Por enquanto a gente não tem nenhum registro ainda, mas daqui a pouquinho a gente vai fazer sentido. Aliás, eu acho que eu já vou fazer até agora para ficar mais fácil de entender. Então olha só, vou clicar aqui em New Ticket, a gente já está acessando outra rota, vou adicionar aqui um filme, por exemplo, sei lá, Matrix 5, né? O preço dele, não sei, custa R$30. E a descrição é, não sei, blá blá. não vou perder muito tempo aqui, tá bom? Quando eu clicar em criar ticket, ele me jogou agora para a tela de show. Olha só, a gente está na rota lá tickets/1, né? Se eu clicar em back, ele volta para o index, né? E aí, agora sim, a gente tem uma tabela. Essa tabela aqui não dá para enxergar muito bem. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma gambiarra aqui só para passar uma border. Deixa eu ver se colocar border 1. Não, acho que eu preciso passar dessa forma aqui, ó. É assim que faz? É, isso, bem feio mesmo, só pra gente entender, tá? Aqui o Rails tá criando essa tabelinha pra gente, usando essa sintaxe, né? Então aqui a gente tem o header, tá? Que tá em negrito, e depois a gente tem cada um dos elementos aqui. E se eu criar mais um filme, né? Sei lá, Star Wars, sei lá, 11. Mais caro esse e sem description, por exemplo, tá? Ele mostra aqui mais uma linha aqui da tabela. Ou seja, ele está repetindo, né? Ele está fazendo esse loop aqui pro body. Então o header, né, que é esse trecho aqui, não repete, tá?
enquanto que o body, né, que é daqui para baixo, ele repete, inclusive com os links, né? Então a gente tem um link aqui de show, que é para mostrar os detalhes, para editar e para apagar, né? Então a gente tem aqui o show, o edit e o destroy, tá bom? Legal, bom. E agora sim, né? Eu consigo mostrar aqui com o ponto .json também. Então olha só que interessante, né? O JSON aqui ele está mostrando 3 registros para mim. 3 não, desculpa, 2. O matrix 5 com o preço, com a description, com o created at e tudo mais, inclusive com uma URL para a gente saber onde que a gente buscaria dados especificamente, né? Seria a show desse registro aqui. Então se eu clicar aqui, por exemplo, ele vai abrir até uma outra aba aqui com um registro só especificamente. Tá? E se eu tirar o JSON, obviamente, eu vou ver uma página só com um registro. Beleza? Deixa eu voltar aqui então, deixa eu fechar essas outras abas. Beleza, vamos só revisar rapidinho aqui as outras rotas, né? Então a gente tem aqui o show que eu já mostrei, e a gente não tem nenhuma variável sendo passada para view. A gente tem um new que ele seta uma variável nova, que é justamente um registro novo desse model, uma instância nova do model, porque a gente vai justamente ter esse formulário, tá bom? Então a gente precisa de uma instância nova do model. Aí a gente tem o edit que não tem nada por padrão, entre aspas, porque na verdade, se a gente olhar aqui em cima, esse before action tá rodando, eu vou explicar isso aqui daqui a pouquinho, mas ele tá rodando esse método para todas essas actions aqui, no caso a show, edit, update e destroy. Então não é que esses dois métodos aqui, o show e o edit, estejam vazios, mas sim que eles estejam carregando essas variáveis de outra forma. Depois a gente tem o create, que é um pouquinho mais complexo e tem bastante boilerplate aqui do JSON também. Tá? Então se você não estiver criando uma API e quiser apagar isso aqui, você pode sem problema nenhum, até para simplificar bastante, olha só. Porque aí eu não preciso desse respond to. Deixa eu fechar esse end aqui também, deixa eu alinhar. Não preciso desse format HTML, eu posso apagar isso aqui no começo, no final, tá bom? Você não precisa fazer isso aqui, mas se você quiser deixar mais limpo, a gente pode deixar dessa forma aqui. E agora não funciona mais o JSON, né? Porque eu apaguei toda a parte do JSON, tá bom? Só para você saber que aquilo ali é opcional caso a gente tenha uma API, tá? E a gente vai ver com cada um deles com mais calma também. Eu não vou ficar entrando em muitos detalhes aqui, porque eu sei que é bastante informação para aprender de uma vez, então não adianta também eu ficar falando tudo de uma vez, que eu sei que você vai esquecer, porque todo mundo esquece. Depois a gente tem o update para atualizar, tá? Muito parecido com o create. E finalmente para destruir, né? Para deletar. Tá? De novo aqui a gente tem o JSON, né? E todo esse boilerplate aqui. A única coisa que a gente precisaria poderia ser só isso daqui. E aí fica mais simples, né? O nosso delete fica simplesmente com 2 linhas. Mas, de novo, isso é opcional. Beleza? Bom, vamos explicar então. Deixa eu te explicar então o que é esse before action. Esse before action, como o próprio nome já diz, ele vai ser executado antes, né, before cada uma das actions. Só que se eu não colocar esse only, ele vai de fato ser executado antes de cada uma dessas actions. E ele vai chamar esse método setTicket, que está lá no final, bem aqui, tá bom? Então ele está chamando esse método toda vez antes da action. Porém, como a gente tem esse only, ele só vai executar para cada uma dessas actions. Aqui o Rails, por padrão, usou essa sintaxe do Ruby, tá bom? Isso aqui nada mais é do que um array de símbolos, dessa forma aqui. Você pode usar tanto daquela forma, quanto dessa aqui, a que você preferir, tá joia? Tô fazendo mudei aqui só para você entender que essa aqui é provavelmente a forma que você está mais acostumado até agora. Eu pessoalmente prefiro aquela outra sintaxe, porque é mais limpa, mas só para você saber que as duas funcionam. Então deixa eu voltar lá. Tá, vou tirar esse espaço daqui, por toque mesmo. Bom, então, olha só, esse método setTicket, o que ele faz é ler do banco de dados. Então, ele chama o model e fala assim pro model, olha, eu preciso que você encontre, né, find em inglês é encontrar, encontre para mim um registro em específico. No caso, eu quero esse params ID. E se eu voltar aqui e acessar uma rota, o show, por exemplo, né, eu tô passando esse aqui, né, como parâmetro. Se você quiser, você pode fazer assim, ó, você pode mandar, você pode colocar um puts params ID dessa forma aqui, na verdade sem as aspas, né, porque senão vai virar uma string fixa, tá bom? E eu vou mandar exibir aqui o puts, né? Você pode colocar um puts em cima, talvez, e um embaixo para,
para ficar mais fácil de identificar, ou ainda colocar um tracinho, alguma coisa. Poderia ser assim, ó, um tracinho, aí barra N é quebra de linha, e aí a gente faz interpolação, como a gente já aprendeu. Aí eu vou quebrar a linha de novo, vou colocar mais uns traços, e eu fecho o string. Tá? Isso aqui vai mostrar para mim o params ID, que é esse dado que está vindo aqui dinamicamente da rota. Então, se eu limpar meu terminal e atualizar a página, olha só, ele colocou uns traços em cima, mostrou o ID, colocou uns traços embaixo. Tá? Aqui pode parecer exagero ter colocado os traços, mas à medida que você tem muitos logs aparecendo aqui no servidor do Rails, vai ficar confuso. Então é bom a gente aprender a colocar esses traços aqui, né? Eu tenho até um snippet no meu VS Code que eu faço assim, ó. Né? E ele já coloca para mim vários traços aqui. Eu não vou te confundir explicando isso agora, mas basicamente ele coloca todos esses tracinhos aqui para mim, tá bom? E aí eu sei que params ID é igual a 1. Se você quiser dar uma olhada nisso daqui, você pode dar uma olhada no meu GitHub, .files, todos os meus arquivos do VS Code estão lá. Então se você vier aqui em Other Files, VS Code, todos os meus arquivos são open source, né? E aí se você procurar snippets do Ruby, tem um que chama puts.s, que tá aqui, e ele faz exatamente isso daí que eu acabei de fazer. Beleza? Bom, deixa eu voltar lá, porque eu já fugi muito do escopo aqui. Então, olha só, a gente sabe que aqui a gente está passando 1 para o banco de dados. Né? Então, o Rails vai encontrar esse registro para a gente e vai salvar nessa variável. Se eu quiser testar isso aqui, eu posso abrir em outra aba aqui um Rails console e rodar justamente tickets find passando um número fixo, né? Vou passar um aqui, por exemplo, e ele vai encontrar para mim aquele registro diretamente lá no banco de dados. Você pode até ver que aqui ele está rodando, né, a query SQL para encontrar esse registro lá no banco, tá bom? Então ele encontrou e mostrou aqui para mim nesse formato aqui, tá? Só que aqui a gente não precisa disso, porque ele vai salvar nessa variável de instância e vai passar essa informação lá para view. Então, no caso, como o setTicket está sendo chamado para o show, para o edit, update e destroy, todos eles, deixa eu pegar o exemplo do update, por exemplo, ele já está simplesmente executando o ticket aqui, né, chamando método e tudo mais, como se ele já tivesse existido, tá? Porque implicitamente é como se essa linha tivesse no começo, né? Lembra que aqui em cima, né, a gente chama o before action, né? Então é como se fosse executado antes, né, before essa action aqui, tá bom? Vou apagar aqui porque não faz sentido, mas é isso que está acontecendo. Implicitamente ele adiciona para todos eles. Caton, mas por que confundir tanto? Não é mais fácil vir aqui e adicionar antes de cada um deles? Até é um pouco mais fácil de entender. Porém, fica mais sujo o nosso código. À medida que o seu controller cresce, é bom a gente fazer esse tipo de abstração aqui para a gente não ter que ficar repetindo o código. Né? Imagina que essa sintaxe aqui mude por algum motivo, e aí... Perdão. Essa sintaxe mude por algum motivo, e a gente vai ter que adicionar, a gente vai ter que alterar cada uma das linhas e lembrar onde que cada coisa tá, né? Se a gente tiver duplicado, é ruim. Então é mais fácil ter tudo centralizado em um lugar só. Aí a gente vem aqui, faz a alteração, e aí isso aqui já vale para todas aquelas actions, beleza? Bom, falei bastante já de controller, deixa eu apagar isso aqui. Vamos dar uma olhada nas views, rapidinho, tá bom? Então a gente já viu a view de index, eu queria mostrar a view de show, porque a view de show, ela chama aquele método, aquela variável de instância chamada @ticket, e aí eu mostro o title, o price, né, que é justamente essa tela aqui, tá bom? Depois description, e aí tem ainda um link para voltar lá para a página de edição, né, e ainda tem um back que volta para a página index, tá beleza? Legal. Eu queria mostrar também tanto a página new, que é para criar um novo ticket, quanto a página edit. Olha só como elas são similares, tá? Elas são bem parecidas e elas não estão com o formulário em si. O que acontece aqui? Como o formulário vai ser exatamente idêntico nas duas, não faria sentido a gente colocar um formulário gigante aqui, que às vezes é realmente muito grande, não faria sentido a gente ficar duplicando o código nas duas. Então o que a gente faz? A gente extrai esse conteúdo do formulário para um outro arquivo que aqui no caso o Rails chamou de underline form, e é por isso que ele tem um underline no começo, porque ele não é uma página, não existe, sei lá, barra form aqui, por exemplo, tá? Não existe isso aqui, nem muito menos underline form, tá? Esse form aqui é o que a gente chama de partial. Essa partial, a gente pode chamar ela de outros arquivos, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui nesse form.
A gente está chamando esse form with, que a gente vai ver em outra aula, mas basicamente ele cria um formulário do Rails, tá? E aí a gente tem aqui a label, o text fields, né, que é os inputs, depois a gente tem um text area para o description, que é esse campo maior, né, que pode inclusive ser redimensionado, e tem finalmente um botão de enviar aqui embaixo, tá? Então o nosso form, ele já recebe esse ticket, né, ele está usando essa variável ticket como se ele já tivesse esse ticket de fato, né? Mas de onde que está vindo isso daqui? Bom, esse ticket está vindo tanto aqui do new, da página new, nesse formato aqui, então a gente está passando, olha, essa variável new nada mais é do que o arroba ticket que está vindo lá do controller. E aqui a mesma coisa no edit, tá bom? Então, recapitulando, deixa eu abrir uma nova aba aqui. A gente está chegando nas rotas, tá bom? A gente primeiro digita lá o endereço, né? tickets.1/edit, por exemplo. Aí a gente vai para o controller, né? O controller tem uma action, tá bom? A action está chamando, vou pegar, por exemplo, o edit, tá bom? A gente chega na view edit e essa view edit chama o underline form, que nada mais é do que uma partial view, tá bom? Ou simplesmente partial, que é o nome que a gente chama. Beleza? Então esse aqui é mais ou menos o fluxo que está rolando nesse exato momento, né? A gente tem, aliás, está faltando até um aqui que acho que eu poderia meio que colocar dessa forma aqui, ó, que é um model, né? Então o model, né, que acessa o banco de dados, tá bom? E depois a gente tem uma setinha voltando aqui para o controller, tá? Então as rotas chegam no controller na action, poderia até deixar para frente aqui para deixar aqui explícito, na action, né? Essa action tá lendo do model e do banco de dados, e depois ele passa aquela informação do ticket lá para view edit, né, para o template HTML, que por sua vez passa para o form. Tá? E o new vai fazer a mesmíssima coisa aqui, vai chamar também aquele form, tá joia? Se isso aqui te confundiu, não esquenta, porque a gente vai refazer isso daqui em outras aulas, a gente vai fazer isso aqui algumas vezes, na verdade, e aí vai ficar mais fácil para você entender, tá bom? Acho que é basicamente isso que eu tinha para as views. Deixa eu ver se tem mais alguma outra relevante. A delete não existe, né? Porque uma vez que a gente chama o controller... Deixa eu abrir aqui de novo o controller de tickets. Uma vez que a gente chama aqui o destroy, ele apaga o registro. Isso aqui vem lá do model, tá bom? Então a gente está chamando a instância do model.destroy. E depois a gente redireciona... Deixa eu maximizar minha tela. A gente redireciona o usuário lá para esse tickets URL, que nada mais é do que o index. Tá bom? Inclusive falando mostrando uma mensagem, um notice, falando o ticket foi apagado com sucesso. Eu poderia traduzir aqui também, né? Ingresso foi apagado com sucesso. E aí, olha só o que acontece. Deixa eu criar um aqui que eu vou chamar de apague-me. Tá, eu vou criar. E agora eu vou clicar aqui em destroy. Ele tá perguntando aqui, né? Are you sure? A gente pode traduzir isso daqui também, lá no index. Destroy, tá vendo? Ele tem essa informação aqui, ó. Então eu poderia perguntar, tem certeza? Alguma coisa assim? E aí recarrego minha página, clica em destroy, ele vai me perguntar, tem certeza? Aí na hora que eu clicar em OK, ele me redirecionou de volta para index com essa mensagem que ainda aparece em verdinho aqui, né? Ingresso foi apagado com sucesso. Esse notice, ele apareceu justamente porque ele está aqui no começo, tá bom? E ele tem esse ID notice porque ele está usando um CSS que o Rails também criou pra gente, aqui no Scaffolds, eu acho, ou talvez no Application, não, tem que estar no Scaffolds, chamado Notice, aqui ó, tá bom? É por isso que ele está mostrando a cor verdinha aqui ó, beleza? Aí a gente pode mudar isso aqui da forma que a gente quiser, né? A gente poderia colocar um background, poderia colocar o que a gente bem entender. Beleza? Mesma coisa na hora que eu editar, né? Se eu, sei lá, colocar Star Wars 12 aqui agora, por exemplo, ele mostra também um texto no formato verdinho, tá bom? Por quê? Porque lá na show, se eu abrir a minha view de show, ele também vai ter um notice, aqui ó, notice, beleza? Bom, falei muita coisa aqui de tudo que o Rails criou, espero não ter te confundido muito. A gente passou por todas as camadas, a gente falou do CRUD, né? Mostrei a documentação lá dos verbos HTTP, das rotas, tudo mais. Mostrei também os logs em ambiente de desenvolvimento. Então os logs, olha só que interessante, eles mostram tanto aqui no terminal do servidor do Rails, incluindo as SQLs que a gente está executando, né? Então toda SQL select vai aparecer em azul, as de inserir aparecem em verde,
apesar disso aqui tá mais um verde musgo, né? Tá, bom, ainda é verde. A gente tem vermelho quando a gente está deletando alguma coisa, então é muito fácil identificar coisas aqui nos logs, né? E amarelo quando a gente está atualizando, tá? E o resto aparece em branco. Ou ainda nesse teal aqui, né? Nesse verde misturado com azul aqui, quando é uma coisa mais genérica, tá bom? Então, os logs ficam no terminal, porém eles também ficam nessa pastinha de logs. Deixa eu voltar no começo do projeto. Aqui, ó, nessa pastinha de logs, como a gente está no ambiente de desenvolvimento, ele está mostrando aqui para mim uma cópia de todos os logs. Então, mesmo se eu fechar o servidor, fechar o terminal, desligar o computador, tudo está aqui caso eu queira olhar depois. Tá? Aqui, ó, o erro que deu aquela hora. Tá vendo? Ó, ele tem tudo aqui pra gente. Olha o tamanho desse arquivo. Já está bem grandinho até. Tá com mais de 1000 linhas. Com tudo sendo exibido aqui. Beleza? E tinha mais uma coisa aqui. Sim, incluir as SQLs em cores diferentes, como eu já mostrei. Beleza? Então, esses aqui são os logs em ambiente de desenvolvimento. Obviamente que em ambiente de produção, ou a gente tem um arquivo production.log, ou ainda você pode usar um serviço de terceiro no qual você manda os seus logs para eles, tá? Mas o padrão é salvar no arquivo production.log. E mesma coisa os testes. Quando você tiver testes automatizados, eles também vão salvar num log de teste aí. Bom, uma coisa que eu queria fazer rapidinho antes de finalizar essa aula é adicionar uma validação para o nosso model. Por quê? Primeiro porque eu queria fazer alguma brincadeira no model, né? O nosso model, tadinho, tá vazio, tá sem nada, então vamos olhar lá de novo. Ele não tem absolutamente nada, eu só queria mostrar alguma coisa que dá pra gente fazer com ele. Claro que a gente vai ver tudo isso aqui com mais detalhes nas próximas aulas, mas eu queria te mostrar uma alteração relativamente interessante e relativamente simples que a gente pode fazer, que é a seguinte: a gente não tem uma validação de nenhum dos campos, nenhum dos atributos dos tickets. Então se eu deixar tudo em branco e clicar aqui em Create Ticket, né, criar ticket, olha só, ele criou e ficou tudo em branco. Então se eu voltar lá para minha tabela, tá completamente em branco, tá? Essa tabela continua muito feia, né, porque eu não tirei a minha borda, mas eu vou deixar só para, enfim, fins didáticos, né, só porque fica mais fácil da gente visualizar. Mas, enfim, se você preferir, você pode tirar, né, porque, opa, fica bem amador com essa borda aí, tá bom? Deixa eu ver se fica muito ruim, se não ficar eu deixo sem. Não ficou ruim não, vamos deixar assim, vai. Então beleza, tá tudo vazio, mas vamos supor que a gente não queira de forma alguma ter registros vazios, e realmente não faz sentido numa série de cenários. Nesse cenário aqui com certeza não faria. Então como é que a gente pode fazer? A gente pode adicionar uma validação dessa forma aqui, ó. Vou até copiar e colar para ficar mais fácil, tá? A gente vai utilizar esse validates que vem do Rails, tá? Por isso que a gente está dando aqui do Active Record, Application Record, que por sua vez herda do Active Record. Né? A gente tem essa sintaxe, esse método validates, e eu quero validar tanto o título quanto o price. Eu quero que a presença deles sejam obrigatórias. Olha só que interessante. Quando eu tentar criar de novo sem nada ali, ele vai me mostrar um erro aqui, falando que o título não pode ser em branco e o preço também não pode ser em branco. Tudo isso aqui está em inglês, porque o Rails cria por padrão isso aqui em inglês, mas eu já vou te mostrar daqui a pouquinho como é que a gente traduz tudo isso aqui de uma forma bem simples. Mas o interessante é que ele já adiciona até um CSS básico aqui, né, pra gente destacar os campos que estão com erro e tudo mais. Eu poderia colocar também description, se assim eu quisesse, né, então description, se eu colocasse dessa forma aqui, ele também vai incluir o description na lista e em vermelho aqui. Aí vamos supor que eu não quero o price, né, aí ele vai mostrar só para o primeiro e para o terceiro, tá bom? Isso aqui é flexível e a gente faz como a gente bem entender, depende mais da sua lógica aí do que de uma forma fixa do Rails, tá bom? Que mais? Adicionando uma validação, beleza, isso aqui está pronto. E se a gente quisesse adicionar outras validações, o Rails tem uma lista. Se a gente olhar aqui do lado direito, né, nesse Validation Helpers, olha o tanto de formas, né? A gente está usando aqui o Presence, mas ele tem Acceptance, ele tem Confirmation, ele tem Exclusion, né? E o que eu queria mostrar para vocês, só para dar mais um exemplo diferente, é esse numerically. Por quê? Porque nesse exato momento, apesar de ele estar validando presença, né, ele ainda me permite colocar um valor negativo no preço, o que não faz sentido. Então se eu tentar criar aqui, por exemplo, olha só, o preço ficou negativo. Deixa eu apagar esse aqui que está com um registro em branco, né, só para ficar mais bonitinho ali. Olha só, o preço está negativo e a gente não quer um preço negativo. Então o que a gente faz? A gente poderia usar essa validação de numerically. Aí o numerically ele vai ter várias outras subopções que estão listadas todas aqui na documentação, né, de maior que tanto, ou maior ou igual a tal valor, tá? Então aqui no exemplo eu tinha deixado uma validação, deixa eu copiar aqui,
uma validação só do preço, do tipo numerically, que eu quero que seja maior que 0, tá bom? Isso aqui vai impedir que eu salve agora, deixa eu voltar aqui, vai impedir que eu salve com valor negativo. Então ele vai falar, o preço deve ser maior que 0, beleza? Se eu colocasse aqui, por exemplo, maior que 2 e fizesse de novo, né, ele vai falar que o preço é maior que 2. Então o erro aqui se adapta dependendo da informação que a gente colocar nessas validações, tá bom? Outras coisas que a gente pode querer colocar aqui nos models são associações, tá bom? Ou associations em inglês. Tá? A gente vai ver isso aqui mais em outras aulas, eu não vou entrar em detalhes aqui porque essa aula já está bastante longa. Mas a gente pode definir métodos personalizados também. Então, vamos supor que eu tivesse um uppercase title, né? Ou seja, eu quero um método que me retorne o título em uppercase. Então, eu poderia chamar aqui o title.uppercase, né? Poderia ser, sei lá, não sei, qualquer nome de método que eu quisesse aqui, né? Vou deixar uppercase title mesmo. E aí, como é que eu faço para exibir isso aqui na tela? Eu vou lá na minha view, por exemplo, vou lá na show, e vou trocar, em vez de chamar title, eu vou chamar de update title. E aí na hora que eu voltar e mandar abrir uma página de show, ele me mostra tudo em maiúsculas. É isso que esse uppercase faz aqui, tá bom? Vamos supor que eu quisesse colocar, sei lá, colocar isso aqui, não sei, 3 tracinhos assim, do lado deles, tá? Se eu recarregar, o Rails já tá, o nosso módulo já está definindo essa variação aqui, tá bom? Isso aqui foi só um exemplo, meio bobo até, mas para você entender que a gente define métodos aqui e aí a gente pode chamar de onde a gente quiser, né? Onde a gente tiver uma instância do nosso model, como é o caso aqui, a gente pode chamar lá na view, no controller, onde a gente quiser, beleza? Legal, adicionando outras validações a gente já fez. Vale a pena, tá? Dar uma olhada na documentação que estava até aberta aqui, ó. Tem várias opções aqui. A gente não vai conseguir cobrir tudo no curso, obviamente, porque são infinitas as opções aqui, mas vale a pena ler a documentação. Talvez não assim, ler de ponta a ponta, né, do começo ao fim, mas ler sempre que você for criar uma coisa nova, em vez de ficar quebrando a cabeça, dá uma olhada na documentação. Provavelmente já tem lá explicado exatamente como que a gente faz alguma coisa, determinada coisa, tá bom? Para finalizar, assim que eu tomar uma aguinha aqui, eu vou falar um pouquinho sobre internationalization, né, que é traduções, como é que a gente faz toda essa interface ficar em português. Me dá só um segundo que eu vou tomar uma água aqui. Ficar falando por muito tempo seguido realmente deixa a minha boca muito seca. Acho que de todo mundo, né? Bom, vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui e rolar para baixo. Para a gente fazer essas traduções, a gente poderia fazer tudo manualmente, não tem problema, mas existe uma dica muito legal que facilita muito a nossa vida, principalmente se a nossa aplicação vai ter bastante traduções. Basicamente, a gente vai ter uma interface inteira em português. Então, o que a gente faz? Eu vou instalar essa gem, tá? Então, eu vou copiar isso daqui, vou abrir o meu gem file, que está aqui no final, tá? Posso colocar onde eu quiser, no caso, eu vou colocar aqui embaixo, não faz muita diferença. Aliás, faz diferença, né, desde que não esteja dentro desses grupos, né? Então aqui a gente tem grupo de teste, grupo developments, um grupo de development e teste, tá? Mas eu poderia colocar aqui no meio, por exemplo, ó, depois do bootstrap, se eu quisesse, tá bom? Então, depois que eu coloquei ali, eu vou parar no servidor, vou rodar bundle install, ou simplesmente bundle também, mesma coisa. Se eu rodar só bundle, também funciona. E vou rodar novamente o servidor. Tá? Próxima coisa aqui que eu preciso mudar é abrir meu arquivo de configuração da minha aplicação e eu vou configurar o meu default locale, tá? Esse locale é a língua, eu não sei exatamente de onde que vem esse nome, mas locale é simplesmente, toda vez que você lê a palavra locale, imagina que significa idioma, beleza? Então, olha só, vou copiar essa configuração e vou abrir o meu config application. Config application.rb, tá? E aí eu vou vir aqui no final e vou adicionar essa configuração. Eu não sei se faz diferença, eu acho que faz, então eu vou parar o servidor e rodar de novo, porque algumas configurações que a gente faz, a gente precisa reiniciar a nossa aplicação, tá bom? Nesse caso, eu acho que faz diferença, mas 95% das vezes a gente não precisa, mas se tiver dando algum erro esquisito, vale a pena reiniciar o servidor, que existe uma grande chance de resolver. Deixa eu fechar essas coisas aqui que eu não estou usando mais, beleza? Mudei lá o nosso default locale para português,
tá bom? Então isso aqui já vai fazer com que a Gem entenda que a gente quer traduzir as coisas para português. Vamos dar uma olhada se já mudou alguma coisa. Então eu vou voltar aqui para tela de index. Por enquanto tudo está em inglês ainda, mas olha só o que acontece quando eu clicar em New Ticket. Olha que interessante, o nosso botão já está aparecendo aqui, criar ticket. Então o que acontece? O ticket é uma palavra que a gente está colocando fixa no nosso código, né? Também conhecido como hard-coded. Né? Esse termo em inglês que a gente usa, hard-coded. Tá? É quando a gente coloca... Deixa eu abrir aqui, por exemplo, no form. Tá? A gente tem aqui, ó. Deixa eu ver um exemplo. Deixa eu abrir meu index, na verdade. Aqui, ó. Tá? Aqui tá hard-coded. Tá tickets. Então, se eu escrevesse batatinha, por exemplo, batatinha, vai aparecer lá no meu index, tá bom? Não interessa a tradução que eu estiver usando. Tudo que eu colocar aqui vai aparecer lá. Então, eu preciso traduzir manualmente para ingressos. Tá? Agora sim, apareceu lá certinho. Não tem muita magia para fazer, porque aqui tá hard-coded. Agora, em casos como esse aqui, né? Desculpa, esse aqui, criar ticket, a gem que a gente adicionou, essa gem i18n, desculpa, Rails i18n, ela fez essa tradução da palavra criar, né? Do create, ela traduziu para criar, e o ticket a gente precisa manualmente definir nesse arquivo aqui de locales. Então, todo projeto Rails, dentro de config, tem essa pasta locales. Ele já vem aqui por padrão com esse arquivo com um monte de comentário, né, em inglês. O que eu vou fazer aqui é renomear esse arquivo para ptbr, porque a gente não precisa de uma versão em inglês. Você pode ter mais de uma versão, obviamente, tá? Aqui no caso eu vou manter só a versão em português. Vou trocar aqui no começo para ptbr. Vou apagar essa linha aqui. Na verdade eu vou até copiar da minha colinha aqui para acelerar o processo. Vou copiar tudo isso aqui e vou colar aqui. Tá? Então o que a gente está fazendo? A gente está falando para o Rails, olha, relacionado, né, nesse escopo do Active Record, eu vou ter um model chamado ticket, que eu quero que você traduza para ingresso, e num escopo fora do model, né, toma cuidado com essa indentação aqui, ó, porque não é dentro, tá? Ele tem que estar no mesmo nível aqui dos models. Então, no mesmo nível dos models, mesmo nível dos models, eu quero esses attributes, que são os atributos, né? E aí, para o atributo ticket, eu vou ter o título, o title que chama título, o price que chama preço e o description que eu quero que traduza para descrição. Se eu tivesse outra coisa, por exemplo, user, né? Eu poderia vir aqui e adicionar aqui o usuário, tá? E aí, mesma coisa aqui embaixo, ó, venho user identado junto com o ticket, né? Aí eu poderia colocar, por exemplo, name é nome, sei lá, alguma coisa assim, tá bom? Isso aqui é a forma que a gente cria mais atributos e mais models, beleza? Como eu não tenho mais outros models, eu vou deixar só ticket mesmo. Vamos lá, vou recarregar, deixa eu voltar na tela inicial. Eu acho que eu preciso reiniciar meu servidor de novo, porque eu mudei o locale, mas deixa eu garantir. Eu tava esperando que isso aqui fosse ser traduzido. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada. ptbr... é pt-br, tá bom? Toma cuidado para não usar underline. Deixa eu dar uma olhada. Aqui não vai traduzir mesmo, porque, de novo, né? Aqui tá hard-coded. Então, esse aqui eu preciso traduzir manualmente. Título, preço e description, descrição. Agora, se eu clicar em New Ticket, esse sim tá traduzido já, ó, título, preço e descrição. E o legal disso é que se eu, vamos supor que eu não quero mais título, né? Eu quero, sei lá, nome. Se eu mudar isso aqui em um lugar, ele vai atualizar em todos os lugares da minha aplicação que usam essa tradução já, tá bom? Então isso aqui facilita pra gente, pra não ter que ficar duplicando um monte de coisa. E aí, obviamente, todo o resto, né? Por exemplo, aqui no new, deixa eu abrir lá, new, tá hard-coded. Então eu preciso vir e colocar aqui, né, novo ingresso. O que não faz nem sentido agora que eu tô me tocando, né? Porque eu tô colocando o nome do filme, mas tudo bem. Deveria ser filme, eu deveria ter chamado tudo de filmes, talvez, sei lá. Mas tudo bem. É uma aplicação só pra gente brincar um pouquinho aqui mesmo. Então, olha só, já tá quase tudo traduzido, né? Novo ingresso, título, preço, descrição, criar ingresso. Esse back tá aqui embaixo, então eu poderia chamar de voltar, tá? E dessa forma aqui, a gente vai criando as traduções pra tudo, beleza? Bom, basicamente era isso. Essa foi a aula de introdução ao Rails, né? A gente fez bastante coisinha, apesar de ser uma aplicação relativamente simples, a gente mexeu com bastante coisas aqui.
Espero que... Ué, esse aqui ficou com menos 20. Ah, sim, porque eu não atualizei, né? Vamos mudar aqui agora se ele vai salvar correto. Ali não tinha o que fazer mesmo, né? A informação já estava errada no banco e a gente alterou o model depois, não tem como corrigir tudo, a menos que a gente vá no console ou do Rails ou do banco e rode uma lista, enfim, rode um código ali para atualizar todos de uma vez. Mas aí não tinha como fazer de forma automática mesmo, não. Enfim, eu acho que era isso que eu queria falar, acho que não faltou mais nada aqui na minha lista, no meu guia aqui, então eu vou finalizando essa aula por aqui, espero que você tenha gostado, eu sei que foi bastante coisa, se você achar necessário, assista essa aula de novo, eu acho que é bastante coisa, principalmente se você está começando agora, então não se sinta mal, porque toda vez que eu mesmo, pessoalmente, estou aprendendo uma coisa nova, eu preciso reassistir algumas vezes as aulas, ou se é um livro eu preciso reler algumas vezes até fixar aquele conhecimento, e é comum a gente esquecer depois de, sei lá, alguns dias, uma semana, se você não ficar treinando. Então eu te recomendo talvez assistir a aula de novo aí comigo, refazer tudo que eu estava fazendo aqui, caso você não esteja fazendo, né, junto, vai pausando, fazendo junto comigo, que isso ajuda demais, tá bom? É isso, espero que você tenha gostado, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e eu te vejo na próxima aula.